Sala de guerra. Sala de guerra. Pelo amor de Deus, semana cheia de guerra, cheia de conflito. E, enfim, essa aqui é uma sala de guerra. Assim, como eu nem expliquei nos outros episódios, né? Eu sempre gravo aqui sessões de engenharia, etc. E quando o canal, teoricamente, devia estar parado, eu estou, na realidade, né? Enfim, eu estou fazendo outras coisas da minha vida. Mas aí, quando eu quero lançar um vídeo, eu lanço um vídeo de sala de guerra. Geralmente é assunto polêmico. E qual é a história desse assunto? O que é que tem de polêmico nesse assunto atual? É que é uma polêmica pessoal, né? Tipo, eu estou escrevendo o meu livro é sobre as sessões de engenharia, né? A minha experiência, conversando com meus amigos, etc. Conversando coisas profissionais com meus amigos. E eu estava zapeando o LinkedIn, acho que foi ontem, sei lá, esses dias, e apareceu um artigo onde o cara me frustrou, porque ele fala muita coisa que eu queria falar, entendeu? Tipo, porra, eu tô trabalhando aqui e eu quero mostrar uma parte do meu ponto de vista, tem tudo a ver com isso que esse cara, esse artigo, ótimo artigo desse cara, né? O nome dele é Anil Rivas, né? E, porra, eu fiquei muito frustrado. Falei, cara, o cara falou o que eu queria falar. Enfim, essa sala de guerra vai ser sobre o tema que ele propõe, que o nome do tema é complexidade acidental, né? E para conversar sobre esse tema aqui, eu chamei 2 convidados, eu vou deixar eles se apresentarem para vocês aí, né? Então vamos lá, em ordem alfabética aí, quem é o primeiro? Sou eu, Giovanni Bassi. Valeu pelo convite aí de novo, Carlos. Eu sou um programador que está vivendo um período sabático. Bom, eu sou o Rodrigo Reis, eu sou um programador também. Estou no momento de licença parental, então estou cuidando dos meus filhos nesse momento. Pô, tá todo mundo bem, né? Eu tô de férias. Tá tudo bem. Ninguém trabalhando. Coisa boa. A gente tem uma folga aqui para ficar conversando coisas de trabalho. Trabalhar é bom, mas não trabalhar é melhor. 1%. Então vamos lá. Por que eu vou começar puxando uma prosa aqui com vocês, eu vou fazer a pergunta logo de primeiro. Mas por que eu fiquei frustrado? Basicamente, ele tenta puxar muitas coisas, muitos autores e muito idealismo, muitas disciplinas que influenciam o nosso trabalho na atualidade, né? O trabalho do dev, o trabalho do profissional de tecnologia, etc. E assim, basicamente, no meu livro eu estou tentando fazer isso também, né? Tentando puxar, porque às vezes a gente fica perdido. Nossa, pô, tem tanta coisa que a gente tem que estudar, tanta coisa que a gente tem que saber. E uma coisa interessante que ele citou, a disciplina que meio que define o meu norte, né? Tipo, porque o norte do meu livro, o norte das minhas ideias o mundo é muito complexo e eu consigo enxergar que na atualidade existe um movimento pela simplicidade, né? Existe esse movimento para a gente tentar tornar as coisas mais simples, para ajudar a resolver nossos problemas do dia a dia da forma mais adequada. E aí ele enumera aqui o autor, que é o Gene Key, né? Todo mundo é famoso, conhece o Gene Key, porque o Projeto Fênix, etc. E ele cita o livro Projeto Unicórnio, onde ele cita os 5 ideais, né? São os 5 ideais dele, né? E o primeiro é deixar as coisas locais e simples, né? Tipo, não priorizar cloud, etc., mas deixar as coisas locais e simples. Ter foco, né? Dar valor para o flow, seja o flow do desenvolvedor, o flow no geral do profissional de tecnologia, né? Melhorar o trabalho do dia a dia, focar em slot de dia a dia, tentar melhorar o trabalho do dia a dia, e garantir a segurança psicológica do time e focar no cliente. Geralmente é uma coisa que a gente que é DevOps, assim, eu posso falar do lado do pessoal que é DevOps, sempre se ficar marcando na gente nos últimos, 15 anos, é essa história. Eu tenho que focar no cliente, eu tenho que parar de ser, sei lá, por ser professor bugiganga, ou sei lá, um cientista maluco, e tentar focar no cliente, resolver o problema do cliente. Mas, basicamente, ele cita esses 5, né? E ele fala
que a gente falha nos 3 primeiros, né? A gente falha em deixar as coisas locais, a gente falha em deixar as coisas simples. A gente falha em garantir o foco da equipe, garantir o flow da equipe. E que a gente falha e tentar melhorar o trabalho no dia a dia. Eu quero saber se vocês concordam com essa primeira análise. Vocês acham que a gente falha nessas 3 coisas? Aí fica à vontade para responder, não precisa ser em ordem alfabética. Eu acho que sim. Eu acho que falhamos e falhamos nas outras 2 também que ele fala, que é a segurança psicológica e foco no cliente, né? Eu acho que a gente falha nas 5. É muito claro que boa parte do trabalho feito por pessoas de tecnologia não é necessariamente produtivo, né? E não, eu acho que a gente criou uma estrutura de validação, de valorização do trabalho e tal, que não tem ligação direta com a entrega para o negócio. Então, a gente gasta muito tempo trabalhando para a gente mesmo, sabe? Um trabalha para o outro, então, fazendo relatórios, fazendo reuniões e coisas do tipo que são absolutamente inúteis e servem só para um atender o outro e não tem nenhum benefício que vai resultar alguma coisa para o negócio. E quando a gente faz isso, a gente odeia, né? Ninguém gosta de passar o dia escrevendo relatório ou participando de reunião. É uma coisa que é amplamente odiada dentro das empresas, né? E isso e aí você tem essa questão também que ele fala da simplicidade e tal, né? E de que as pessoas têm prazer em não alcançar os resultados, né? E essa questão da complexidade desnecessária é muito comum. E aí entra mais uma vez nessa questão, né, de que a gente está construindo coisas para a gente mesmo, porque a gente tem valores que não estão relacionados à entrega para o negócio. Então, é muito comum que um time de tecnologia enxergue uma solução mais complexa como melhor, mesmo que ela não atenda todos os seus objetivos de negócio. Então, uma solução difícil de compreender, que poucas pessoas conseguem mexer, né? Parece aquele monstrinho, né? Então, dá a impressão de que as pessoas que construíram aquilo têm mais competência, que elas são mais inteligentes, mais preparadas, elas têm mais conhecimento, porque o produto é mais complexo, né? Eu te diria o seguinte: tem casos que realmente o produto tem que ser complexo, mas o problema é a complexidade acidental mesmo, né? Então, às vezes a gente está numa situação que a demanda ela não é complexa e um produto simples resolveria, mas a gente faz um produto complexo, porque isso vai ser mais bem visto pelos nossos pares, pelos nossos superiores, né, na empresa, hierárquicos, e vai garantir, por exemplo, uma promoção. E isso não acontece só no nível do desenvolvedor, da pessoa que está lá embaixo na ponta fazendo trabalho. Então, por exemplo, é muito comum que um executivo de TI também procure soluções mais complexas, e aí a gente está falando em níveis muito mais altos, certo? Porque ele vai ser valorizado porque ele implementou aquilo, e não necessariamente na empresa que ele está, mas normalmente sim também, né? Então, ele fala que ele criou toda uma estrutura complexa para resolver um problema de negócio, que aí a gente sabe que não é necessária, mas ele coloca aquilo para depois poder ser visto como uma pessoa competente. Então, a gente, quem está na área há mais tempo aí, como a gente aí, 20, 30 anos na área, né? A gente já passou por muitas dessas ondas, né? Então, eu acho que a penúltima aí foi microserviços e a última agora está sendo IA, né? Então, a gente vê agora, nesse momento, as pessoas colocando IA em coisas que não precisam de IA, né? E exatamente como as pessoas colocam ainda microserviços onde não precisa de microserviços. E o grande herói aí, o grande culpado dessa treta de microserviços era o Kubernetes, né? Então você vê todo mundo adotando o Kubernetes quando não precisava, né? Muitas empresas não precisavam e adotaram porque isso ficava bom no currículo do CIO, do executivo de TI. Então você contratar para sua empresa um CIO que na empresa anterior ele implementou
um processo de uma adoção de microserviços com Kubernetes, não sei o quê, porque isso é bem visto, o currículo dele fica mais bonito, né? Então, e ninguém pergunta para ele se era necessário Kubernetes, se era necessário microserviço. Não, ele tem experiência com aquilo. A gente quer uma pessoa que saiba mexer em coisas complexas, porque a gente valoriza a complexidade. E aí você traz. E você percebe que é uma cadeia, tá? É uma cadeia de completa ignorância no processo de contratação, porque quando a gente contrata um executivo porque ele fez coisas complexas, desnecessárias, inúteis, a gente está dizendo para essas pessoas que elas devem fazer mais disso. Então, quando ele vem para a empresa, ele vem e faz isso de novo, ele traz mais complexidade inútil para a posição que ele assumiu, né? E essa cadeia vai até embaixo. Então, a gente vai entrevistar uma pessoa, a gente faz ela fazer testes completamente inúteis que a gente não usa no dia a dia da empresa. Então, você faz tá cheio de perguntas de empresa que faz a pessoa fazer um teste de unidade, mas a empresa não escreve teste de unidade, sabe? Ou ela faz, agora está muito famoso, muito comum fazer testes com Lit Code para você implementar algoritmos extremamente complexos, soluções difíceis, mas a empresa não usa aquilo em nenhum momento, né? Então, o que você está dizendo? Que eu quero complexidade que eu não preciso, né? Então, existe toda uma cadeia de valorização nessas relações de emprego e relações sociais que valorizam essa complexidade necessária. Então, a gente não atende nenhum desses 5 pontos, que o foco no cliente também é falso, né? Então, eu acho que a gente, a área de TI, ela falha miseravelmente, tá? Eu não vou entrar nos detalhes de se você for olhar resultado de pesquisa de satisfação dentro das empresas e tal, você vai ver que TI é um grande vilão. A gente não entrega nada, assim, a gente é muito ruim, sabe? Então isso é só mais um aspecto de por que a gente é tão ruim. Acho que o Giovanni passou por todos os pontos, assim. Eu acho, assim, esses 5 pontos, eles são... Tu vendo o projeto de uma forma externa, né? Mas quando tu vê internamente, as pessoas, elas, de certa forma, como eu concordo com o Giovanni, a gente não atende isso na área de TI, mas as pessoas, internamente, elas agem para atender isso, só que da perspectiva individual delas. Tu, como um trabalhador, o que é simplicidade para ti? É muito subjetivo o que é simples para mim e o que é simples para o Giovanni. Depende da nossa bagagem. Mas eu vou fazer o que vai reforçar que eu faço código simples. O código local, para quem conhece muito nuvem, o código local é a nuvem. Eu estou mais acostumado a trabalhar local na máquina, para mim é isso. Então, assim, ao mesmo tempo que todo projeto deve buscar isso. Eu acho que se tu for em reuniões de projeto, vai estar isso, as pessoas vão dizer que procuram isso. Não, nós estamos com foco total no cliente. Na prática, individualmente, quando cada um está dentro da sua mente ali, a pessoa, de certa forma, está atendendo isso, só que para atingir seus objetivos pessoais. Como o Giovanni falou, na empresa a gente tem objetivos pessoais e aí a própria estrutura reforça esses estereótipos, né? Melhorar o teu dia a dia de trabalho. Para mim, isso é uma armadilha muito grande, porque muitas melhorias que são feitas são melhorias de um ponto de vista só, o que torna a vida de quase todo mundo pior, por exemplo. Mas aquela pessoa que fez melhorou a sua vida. Às vezes, né? Às vezes também não melhorou nem a própria vida, mas acha que melhorou. Mas o que acontece ela piorou toda uma jornada de trabalho, mas, por exemplo, ela tinha um objetivo naquele quarter, que era fazer uma melhoria, ela entrega uma métrica, a gente já discutiu isso em outros episódios de métricas, que estava o Giovanni também, e aí, tipo, a pessoa entrega uma métrica totalmente distorcida, mas que conforme ela é promovida, isso vai se tornando uma forma de epidemia. Porque se eu sou colega, meu colega fez isso e foi promovido, eu vou mudar, por mais que eu não tenha essa mesma visão, eu vou acabar adotando essa visão de que, tipo, é isso que faz a pessoa ser promovida, assim. Eu concordo totalmente, parte de foco no cliente, isso e ao mesmo tempo que não acontece, eu acho que às vezes é um grande escudo para justificar más decisões. Em vários níveis, assim. Não, eu estou focado no cliente, mas não justifica o que aquilo melhora a vida do cliente. Simplesmente, tipo assim, faz desse jeito porque eu quero. Então, assim, esses pontos, eles são... Acho que todo projeto, quando começa, qualquer empresa vai ter esses pilares, mas internamente o projeto não vai ter esses objetivos ou vai ter versões distorcidas dele. Assim. Tipo assim, eu fiz isso.
perguntar para as pessoas, não, a gente tem foco no cliente, tá, mas o cliente está odiando a entrega. Não, mas é que o cliente não entendeu, que é uma outra justificativa. A gente tem que fazer o que o cliente não sabe o que ele quer, né, ainda. Então a gente está fazendo algo que ele não quer, ele odeia, mas a gente continua fazendo, assim. Então acho que esses pontos passam por isso, assim. Não, e é muito louco, porque o artigo, eu gostei também, eu acho que é muito bem escrito, sim. Ele é um pouco raso, porque não dá tempo, ele já não é um negócio muito curto, né? Mas é basicamente um grande catálogo de coisas para você depois olhar com calma, né? Agora, ele falha para mim em não falar de agilidade, porque tudo isso que a gente está falando, se você estiver fazendo Extreme Programming, por exemplo, do jeito certo, você vai pegar essas coisas, sabe? Elas são... Cara, eu já participei de projetos ágeis que essas coisas elas eram notadas logo no começo, que a gente está entregando valor com resultado palpável para o cliente o tempo todo, sabe? E não, assim, concorda, é legal, tudo que ele está observando, ele vai além do projeto para olhar os problemas organizacionais, que eu também acho que são importantes, né? Mas se você tem um projeto ágil de verdade, com apoio da organização, né, vai resolver esses problemas todos, certo? O problema um projeto ágil de verdade é extremamente incômodo dentro de uma empresa, porque ele vai expor todos os problemas, ele vai expor todas essas métricas erradas, toda a hipocrisia, toda a enrolação na cadeia hierárquica inteira, inclusive a do CIO, sabe? Então, assim, no momento que você começa a entregar valor muito rápido, você expõe os outros times que não estão entregando valor quase nenhum. Isso é muito incômodo, sabe? Você expõe que a nossa análise de negócio ela é mal feita, você expõe um monte de problemas, sabe? Então, eu acho que ele tem razão, o artigo é bom, só que ele tem um gap gigantesco que a gente não fala. Olha, a gente tinha isso daqui. E isso, para mim, talvez ele saiba, tá? Talvez ele saiba da agilidade. Essa pessoa que escreveu isso aqui, ela tem conhecimento. Talvez a gente esteja no momento de blowback, assim, sabe? A gente tá com problema, porque a gente tá falando de agilidade já há tanto tempo, e ela ficou com uma pecha de um negócio problemático, que não funciona, que traz overhead pra caramba e tal, que hoje você fala agilidade, as pessoas já não pensam nos valores de fato da agilidade, elas pensam em como foi feito depois, né? Então, a gente tá... e é muito problemático, porque se a gente não pode falar de agilidade e dos princípios e valores, a gente vai falar do quê? Né? Então, se a gente não pode falar de transparência, a gente não pode falar de críticas duras do time pro time, se a gente não pode falar de olhar para métricas que importam para o time de maneira nua e crua, se a gente não pode falar de excelência na engenharia, porque tudo isso é atrelado à agilidade, a gente fica manco, sabe? E ele não toca em nenhum desses pontos. Ele toca superficialmente sobre testes, quando ele fala de colocar testes só para fazer as métricas passarem. Tá certo, mas a gente não, em nenhum lugar ele toca em por que a gente está fazendo testes, sabe? Então, esse artigo, para mim, ele me aparece... Ele é um artigo focado do lado da gestão, né? E ele tá manco do lado da engenharia, mas também do lado da gestão, quando a gente fala da organização do time e de como essa organização do time, de um time funcional, é incômoda dentro da estrutura que ele está propondo, sabe? Se você vai trabalhar essa proposta toda que ele faz e você mantém as práticas do time como ela era antes, você não resolve o problema. E para resolver o problema, você vai ter que reconstruir as propostas de agilidade, sabe? Então, me parece que ele ou deixou de lado propositalmente para evitar essa treta, por causa de todo esse problema que veio sobre agilidade nos últimos anos, ou ele realmente não conhece, o que é um problema muito maior, eu acho. Beleza. Vocês meio que já adiantaram algumas coisas aqui, mas assim, o ponto central, um dos pontos centrais que ele levanta aqui no artigo dele é essa questão, né, de complexidade acidental, né, tipo, porque envolve tudo isso que vocês citaram aí, tipo, envolve aquela coisa, acho que tem alguns episódios passados que eu comentei aqui também, né, que a gente sempre quer
a gente sempre quer fazer a solução mais complexa, a gente sempre quer fazer aqueles laboratórios bem desafiadores, e ele cita que existe meio que um prazer, né? Existem pessoas que fazem isso com prazer. Nossa, estou fazendo isso. Ele cita um exemplo aqui, que está com problema no log numa aplicação, e ele simplesmente levanta um cluster efêmero com todas as características do cluster que está em produção, e emula a aplicação rodando e gerando logs só para ele analisar, para tentar identificar o problema, né? Quanto que, na prática, se ele tivesse a observabilidade bem configurada, bastava ele ir ali no Grafana, sei lá, alguma coisa da vida, e já conseguia resolver. Mas aí ele cita esse exemplo, que a pessoa faz isso e faz com gosto, e vira para os amigos que falam de trabalho, nossa, olha, eu fiz isso aqui, deve ter esse cluster aqui, etc. E aí, uma coisa interessante que eu gostei do que ele pontua aqui, é que eu não tinha parado para pensar, porque tem uma coisa que a gente que é velho, sempre que aparece um hype desse novo, a gente olha assim, e diz, putz, isso vai gerar um débito técnico aqui, meu Deus do céu. Né? Então, quando a gente pensa, isso vai gerar muita dor de cabeça, na prática a gente pensa, isso vai gerar um débito técnico para a equipe horrível. Né? E, inclusive, eu queria fazer um parênteses aqui, que o João Brito, ele usa um termo que eu acho mais adequado, né? Ele não chama de débito técnico, chama de dívida técnica, né? Porque débito técnico a gente deixa do lado, a dívida não, dívida fica na nossa cabeça, nossa, eu vou ter que pagar não é essa só dívida. Isso. É que débito técnico, para você se referir ao montante que você tem para pagar, não é débito, é dívida mesmo. Então você não tem um débito no banco, você tem uma dívida no banco. Né? O débito é o que você faz. Então, a cada dia você faz mais um débito e piora a sua dívida. Então, o débito é a ação, a dívida é o que você tem lá que você está devendo. Né? Então, o termo correto, e que a gente traduziu do inglês errado, né? Que é technical debt, a gente traduziu para débito técnico. A tradução está errada, é dívida técnica o termo correto. Pronto. Enfim, eu vou terminar meu monólogo e já passo para vocês. E aí que está a ousadia dele. Ele diz que, na realidade, isso que a gente que é velho se queixa não é dívida técnica. Ele fala que o nome disso é complexidade acidental. Porque ele fala que, se a gente for na literatura, a gente vai ver que dívida técnica é uma coisa planejada. Tipo assim, a gente planejou, a gente vai planejar. Olha, a gente vai assumir esse risco aqui. Então, é algo planejado, algo que está dentro do nosso planejamento. E quanto que complexidade acidental, não, é uma coisa que está totalmente ligada ao maluco que está lá, sei lá, metendo complexidade, porque ele se sente bem, porque ele sabe que é doloroso, que vai dar dor de cabeça e que ele vai poder mostrar para os amigos, olha, eu consegui fazer isso aqui. E o que ele diz é que isso acontece muito na prática, né? E que a maior parte desse medo que a gente chama de dívida técnica, na verdade, é complexidade acidental. E aí, vocês concordam com essa visão dele? Qual é a opinião de vocês sobre isso? Né? Sobre dívida técnica versus complexidade acidental, esse conceito novo aí. Então, eu acho útil a visão dele, mas eu acho que ele está equivocado. Dívida técnica, ela não é somente a dívida que você decide fazer, né? Essa é a correta, né? Então, você tem um prazo, por exemplo, para entregar, você fala, vamos pegar uns atalhos aqui que vão gerar problemas no futuro, mas depois eu corrijo, né? Então, você vai, corre, cria os problemas, né? Deixa de fazer coisas e tal, e depois que passa a entrega, você vai lá e corrige e paga a dívida, né? Então, mas tem também a dívida técnica que vem de ignorância, que vem de complexidade acidental, que vem de um monte de coisa. Então, a dívida técnica não é só complexidade acidental, né? Então, por exemplo, se você está num time que não faz testes automatizados, a ausência de testes automatizados não é complexidade acidental. Ela é só ausência de testes automatizados, né? Então, é falta de resiliência no teu produto, ela tem vários outros problemas, mas não é complexidade acidental. Então, você, por exemplo, a maneira muito comum é que grandes empresas às vezes resolvem bugs, que coloca uma pessoa que não conhece a aplicação, ela recebe só uma informação do bug, ela não conhece a aplicação e ela resolve do jeito mais fácil para ela resolver sem entender nada do que está em volta. Isso vai gerar um aumento da dívida técnica, né? Vai gerar um débito técnico. E aí, não necessariamente aquilo vem de complexidade acidental, às vezes ela só resolveu aquilo de um jeito ruim, né? Então, eu não concordo com o termo que eu estou acostumado há mais de 10 anos ver,
para dívida técnica não é esse, né? E tem um outro ponto que eu acho que também eu gostaria de acrescentar sobre quando ele fala de complexidade acidental. Complexidade acidental é custo, né? E eu acho esse um ponto muito importante, que também faltou no artigo dele. Toda vez que você deixa o teu software mais complexo, ou até não só o teu software, o teu ecossistema, né? Então, o teu pipeline de build, o teu cluster, etc., toda a tua infra, a rede desnecessariamente complexa, você vai pagar mais caro naquilo. Então, o custo total de propriedade daquele produto todo, ele é maior. Então, você tem que... gerenciar a complexidade é uma tarefa técnica e difícil. Se você faz simples demais, também você vai pagar mais caro, né? Se você faz complexo demais, você vai pagar mais caro também. Então, você tem que achar um equilíbrio naquilo. Não é um trabalho fácil. Por isso você precisa de pessoas que geralmente vão atuar como líderes técnicos, arquitetos. Tem mais de um tipo de arquiteto de software, né? Você vai ter o arquiteto de redes, você vai ter o arquiteto de dados, você vai ter o arquiteto de soluções, você vai ter várias pessoas que estão acostumadas a entender esses problemas e que vão trabalhar para encontrar o melhor equilíbrio nessa complexidade, né? Então, eu gostaria só de acrescentar que complexidade acidental é custo no projeto. E a gente paga esse custo com horas, né? E com ferramentas inúteis, às vezes, com armazenamento de banco de dados, você vai pagar para ter, você paga de todo tipo, né? Mas onde a gente gasta mais dinheiro com isso é com horas. Então, esse exemplo que ele dá de coletar um artefato para poder resolver um problema, tendo que fazer uma volta gigantesca, quem está fazendo aquilo vai gastar muitas horas, sabe? Quando poderia ter um caminho muito mais simples, que seria colocar uma solução de observabilidade. Mas olha só que interessante, Carlos. Colocar uma solução de observabilidade aumenta a complexidade da minha solução como um todo, certo? Só que ela é mais simples do que a alternativa, que seria subir um cluster paralelo para poder pegar um dump de memória, sei lá, entendeu? Então, eu aceito mais complexidade nessa situação por causa das alternativas que eu tenho, né? Então, eu acho que aí precisa de uma pessoa experiente para virar e falar, cara, não está fazendo nenhum sentido essa estrutura atual que a gente tem para resolver problemas. Vamos buscar uma solução de observabilidade. E quem já fez isso antes sabe fazer isso, já enxergar isso e vai conseguir colocar isso. Quem não conhece isso, que nunca viu e tal, não vai ter repertório para falar sobre isso. Só que aí você tem um outro problema. Se o seu time é valorizado por criar estruturas megalomaníacas, como clusters efêmeros, não é do interesse de ninguém criar uma solução de observabilidade. Não, mantém esse negócio complexo, que aí a gente ganha mais bônus, ganha mais dinheiro, ganha mais... eu fico mais indispensável, porque só eu sei subir o tal do cluster, então eu não sou demitido também. Então, você tem todo... E aí volto para agilidade, você tem um problema de transparência, você tem um problema de alinhamento das metas da empresa com o time, você tem né? Então, quais são os incentivos do time de fazer o melhor produto e a melhor solução que a empresa precisa? Né? Como é que você mede esse time? Se você mede errado, eles vão entregar errado, entendeu? Então, tem todo um problema aí nessa questão da produção da complexidade acidental. Às vezes, os incentivos da sua empresa são para aumentar essa complexidade acidental e não para diminuir. E aí isso não vai resolver nunca. Não adianta você trocar o CIO, não adianta você trocar o gerente se as propostas, se os incentivos continuam iguais. Entende? Então aí a gente está falando de... Ele fala um pouco sobre isso também, né? Sobre pensamento sistêmico e tudo mais, né? Só que isso não é só no nível do sistema de software, isso é no nível da empresa como um todo, sabe? Você precisa olhar para a empresa e falar... Você tem coragem de tocar nesse sistema de incentivos? E aí, de novo, coragem é um dos valores do Extreme Programming, né? Por isso que eu estou falando da agilidade. E a realidade a maioria das empresas não está disposta, ela não tem essa coragem. E aí não adianta trocar gerente, trocar equipe, não adianta nada. Esse problema, ele é
inerente àquela empresa, ele vai ser reproduzido infinitamente, até que a empresa tenha coragem de colocar um executivo que possa mexer nessas estruturas, né? E vai dar um monte de dor de cabeça, vai ter gente que vai pedir demissão, vai para outro lugar, vai não sei o quê, mas aí ela tá a fim de resolver o problema ou não? E na minha experiência, a resposta em geral é não, ela não quer resolver. Pois, eu acho complicado, tipo assim, complexidade acidental é um termo que é... Porque, como é que se gera uma complexidade acidental? Tipo assim, eu fiz mais complexo do que devia sem querer. Tipo assim, é como o Giovanni falou, você está numa equipe, você está fazendo qualquer técnica ágil, mas principalmente Extreme Programming, o time escolheu esse caminho. Então, assim, não foi acidental. O time tomou a decisão. Tu pode julgar se o time não conseguiu pensar em alternativas, né? Na empresa que eu trabalhei, o meu chefe definia muito bem. Débito técnico era uma operação em que a gente fazia uma análise e decidia, vamos abrir mão de algum recurso, alguma coisa, para avançar a solução. Normalmente isso gerava um ticket num backlog que nunca vai ser resolvido, né? Uma caixa onde a gente bota lá e depois alguém queima aquela caixa. Mas a ideia era, nós sabemos o que a gente fez, foi uma decisão consciente nossa, e a gente sabe que havia alternativas melhores e não tomou por questões financeiras, por questões de tempo, por questão de falta de recursos, e anotava isso num ticket. Para mim, essa era a melhor definição do que é oficialmente que é um débito técnico estrito. Tipo assim, eu sei o que aconteceu, eu sei por que foi tomada essa decisão, e daqui um ano alguém pega isso e lê e entende. Eles tomaram essa decisão por causa disso, na época não tinha o recurso, agora tem, nós podemos refazer isso, né? Eu acho assim, colocar como se fosse uma inocência da complexidade, as pessoas fazem. Eu acho que é uma medida, eu acho que faz parte do dev técnico, o aumento de complexidade, mas ele não ocorre acidental, ele ocorre por fatores, normalmente fatores externos, que as pessoas, falta de conhecimento suficiente, às vezes, para fazer aquela tarefa, falta de alguém para ajudar a guiar, trabalhar em par, em trio, em discussões, tempo para discutir. Alguns softwares, alguns problemas precisam de tempo para discutir. E, às vezes, até mesmo a complexidade acidental nasce da falta de ter alguém para tomar a decisão de gerar um débito técnico, por exemplo. De chegar e dizer, nós não vamos fazer essa solução super complexa, vamos fazer a mais simples e vamos aceitar que isso não funciona em todos os casos, funciona só em 95%, e nós vamos ter 5% de casos que vai ser tratado manualmente ou de outra forma. Então, assim, a complexidade, ela nunca é acidental. Ela pode ser sem a intenção, a pessoa faz sem maldade, vamos dizer assim. Sem a intenção de tornar o software pior, sem a intenção de gastar mais recursos. Mas ela não é acidental, a pessoa faz aquilo dado que ela sabe que isso vai gerar, né? E a questão outra questão sobre complexidade, que acho que até no artigo ele não trata, é que a complexidade ela é muito relativa. Eu acho uma métrica horrível ser usada, mas tem se tornado mais comum usar isso, contando parâmetros de função, mas cálculo que são, assim, a fórmula do Campeonato Brasileiro. E aí, ele basicamente é que a complexidade ela é muito relativa ao problema, às pessoas que tu tem, a infraestrutura que tu tem e o quanto tu pode gastar para solucionar aquele problema. Porque, às vezes, dependendo do tamanho da tua empresa, é melhor simplesmente fazer o mais simples possível e saber que aquilo não funciona muitas vezes. Porque tu não tem recurso disponível para fazer a super solução complexa. No software que eu trabalhei, por exemplo, às vezes o custo de tornar aquilo complexo, o custo de manutenção, depois torna aquela solução inviável. Simplesmente assim, eu achei muito bonito, eu usei aqui partes ocultas da linguagem de programação, eu fiz aqui uma coisa lindíssima. Só que só eu vou poder fazer manutenção nisso, e eu já tive feedback do meu manager dizer, não, assim não dá. Se só tu consegue mexer nesse código, para a empresa não serve. E aí entra muito no que o Giovanni está falando, que é a empresa ter uma cadeia de comando que tenha capacidade de dizer isso. Não, isso para a empresa não serve. Porque às vezes, assim, o pessoal me acusa lá no Blue Sky de defender os funcionários. E é verdade.
Não, é mentira. Mas eu acho que, assim, o funcionário, até certo ponto, ele tem um certo direito de tentar aprender, explorar coisas no trabalho. Quem não pode permitir a complexidade acidental é a cadeia de comando. E aí entra muito o que o Giovanni falou. São pessoas que não estão preparadas ou não têm o poder de tomar essa decisão. E às vezes elas não têm capacidade técnica de analisar isso. E aí entra numa questão que eu acho assim, principalmente os managers que lidam diretamente com os contribuidores individuais, eles têm que ter essa capacidade técnica, não de desenvolver a solução, mas de tomar uma decisão dessa. Isso é um débito técnico, nós vamos mover. Isso é complexidade excessiva, nós vamos remover. Eu acho que as empresas se perdem muito em métricas, em relatórios. Os managers estão em vários relatórios, mas eles não têm o tato ali. Aí se cria funções de líder técnico e vai se diluindo, a certa forma, a capacidade de ter um ponto que possa decidir isso, ler todos esses dados. Porque tem um líder técnico de um lado, que às vezes concorda com a complexidade daquilo, às vezes foi ele que fez, e daí tu tem um manager que ele só gerencia as pessoas e as métricas, então assim, foi se diluindo na cadeia, e falta essa pessoa para tomar uma decisão e evitar essa complexidade acidental. Então o artigo ele trata como se assim, fosse quase assim, as pessoas escrevem código complexo porque às vezes acontece assim. E eu acho que numa empresa isso não é aceitável. No nosso projeto pessoal, a gente faz códigos super complexos e se diverte fazendo isso, e entra muito no que o artigo fala, sobre ter esse prazer de explorar a solução mais difícil e ver se tu consegue implementar. Mas uma empresa deveria ter pessoas que impedissem isso, né? Então, você sabe que nos meus projetos pessoais, que eu tenho uma rede razoavelmente complexa em casa, né? E eu tenho diversos computadores, servidores rodando, né? Eu tenho vários Raspberry Pi, mini PC, rodando servidores, Linux, de todo lado, né? E eu me pego a maior parte do tempo indo no caminho da simplicidade, sabe? Porque como é muita coisa e sou só eu mexendo nisso, e eu quero que as coisas funcionem, então não dá tempo de fazer tudo, sabe? Então, assim, eu vou pelo caminho que vai entregar o que eu preciso o mais rápido possível. Então, eu tenho automação residencial, eu tenho agora eu subi um servidor que controla aqueles fluxos, né, workflows, assim, com N8N, né, que é bem legal. Eu tenho um monte de coisas que eu estou rodando aqui dentro. Só que, pô, eu poderia às vezes fazer uma solução ultra complexa e falar, putz, vai me tomar um tempão porque eu quero gastar fazendo outra coisa, né? Então, não que eu não tenha momentos que eu quero realmente brincar de fazer coisas ultra complexas. Tem hora que eu faço também, né? Mas eu me percebo que a maior parte do tempo, assim, fazendo coisas simples para resolver o problema. E aí eu acho que, assim, para mim vem muito... Eu acho que, assim, a pessoa que é muito júnior, ela vai se pegar... Como ela não sabe o que é o que funciona, quando ela descobre um padrão, alguma coisa e tal, é natural que ela queira usar para poder exercitar, para poder aprender e tal, e não tem problema, concordo com você, viu, Rodrigo? A questão é realmente as pessoas que estão em volta, que são mais experientes, para falar, então, legal isso aí, mas aqui não cabe, né? Então aí até fala, olha, isso aí que você está querendo usar, você vai usar nesse outro cenário, né? Ou até quando surgir um momento para usar, você pega aquela pessoa e coloca ela lá na tarefa. Fala, ó, você não queria usar tal negócio? Tem uma tarefa aqui que agora cabe você usar, vai lá usar, entendeu? Para a pessoa evoluir, aprender e tal. Mas realmente tem que ter uma galera em volta que vira e fala, não, aqui não faz sentido, nós vamos pegar uma solução mais rápida para entregar isso aqui funcionando sem complexidade adicional, né? E aí você fala, pô, mas eu vou fazer um negócio aqui que eu queria fazer, daí depois tá feito, tá funcionando. Não tá funcionando, porque depois a gente vai ter que manter essa merda. Exato, esse é o problema. Então, pô, você vai esse negócio ultra complexo, amanhã alguém vai olhar, ou esse código, ou essa infra maluca que você criou, né? E aí ninguém vai entender, né, cara? E na infra eu acho que é pior ainda, sabe? Porque vamos falar real também. Eu vou tocar aqui no assunto do Carlos, que ele é de infra, e eu sou de infra, eu sou infra curious, né? Eu sou de infra também, mas eu não sou nativamente na infra. Cara, você vai lá no servidor, dá uma porrada no servidor, faz um script, faz um cron, faz sei lá o quê, e não anota isso em lugar nenhum, sabe? Ninguém sabe o que você fez e vai embora. Isso é muito comum nas infraestruturas do mundo inteiro, entendeu? Infraestrutura como código é exceção.
A gente vive uma bolha, cara, entendeu? Que funciona com infraestrutura como código. O mundo não funciona com infraestrutura como código. O mundo funciona com sysadmin que loga no servidor, ele sabe o nome dos servidores, os servidores têm nome, entendeu? Aquela prática dos anos 80 que a gente fazia de dar nome para os servidores usando, sei lá, nome de fruta, nome de filme do Star Wars, nome de... Isso existe até hoje, cara. Isso é o mais comum, entendeu? A pessoa entra no servidor, ela faz o trampo, ela desloga, ela não anota, entendeu? Ninguém sabe o que aconteceu, né? No máximo tem um backup, porque se dá merda, você volta o backup, entendeu? Então, assim... Isso é complexidade acidental, cara. Ninguém sabe o que roda naquela máquina, sabe? Então, a real essa é a TI, cara. Ela é feita dessas camadas, da infra complexidade acidental, do código complexidade. A rede, então, maluco. A rede é coisa de doido, entendeu? Porque, assim, ó, a galera que mexe em rede não é programador, eles não são programadores. Só que você pega esses switches Cisco de 10 anos atrás... É tudo programado. Você entra lá, é tudo software que tá rodando ali dentro, sabe? É tudo comando. E não tem backup, não tem infrastructure, não tem porra nenhuma. Entendeu? Se esse switch sai do ar, ninguém sabe o que rodava lá. Entendeu? Então, assim, é pura loucura, assim. Eu acho assim, ó. Depois que você aprende esse negócio todo, todas essas camadas de servidores, de rede, de código, depois que você aprende tudo isso daí, não fazer essas coisas, não fazer infrastructure, não fazer um pipeline de build, não fazer testes automatizados, né? Você vira e fala, caralho, eu tô dirigindo sem cinto de segurança. Não é essa assim, eu tô sujo, eu me sinto sujo, certo? Criar um servidor, dar um nome bonitinho, ir lá, instalar as coisas na mão e abandonar aquilo ao vento, sabe? Eu me sinto sujo, certo? Não, isso eu não posso fazer, isso aqui eu não inaceitável, inaceitável, né? Só que isso, primeiro, você tem repertório, você sabe disso, você sabe o resultado de fazer isso, você sabe o que vai acontecer, certo? Você viveu tempo suficiente e teve experiência suficiente para entender que não fazer isso, não fazer essas práticas de infrastructure, de teste e tudo mais, que levam tempo, é muito mais caro do que fazer elas, certo? Então você faz a infrastructure, você faz os testes, você faz tudo, eles tomam tempo, mas a complexidade é menor. O problema é que a pessoa menos experiente, aquela pessoa que é o micreiro, ela não sabe disso, certo? Então ela acha que fazer de qualquer jeito é mais rápido e mais barato, né? Então eu vou te falar um exemplo muito claro, né? 15 anos atrás estava palestrando, eu estava falando de testes automatizados, era sobre isso a palestra, a pessoa levantou a mão e falou assim, o que eu faço se eu não tiver tempo no projeto para fazer testes? Né? E a minha resposta era naquela época e a mesma hoje, tá? Se você não tem tempo para escrever um software com testes, você não tem tempo. Porque o software com testes é mais barato e mais rápido de fazer do que o software sem testes, né? A única exceção é tipo você tá fazendo um hot site, um negócio que vai subir, vai ficar no ar uma semana, depois você vai jogar fora, né? Então, assim, esse é mais barato fazer sem testes, mas qualquer coisa que tenha um tempo de vida um pouco maior, ela precisa de testes. E se você não tem tempo para fazer teste, você tá fudido, porque fazer sem teste vai aumentar o tempo total de desenvolvimento. Entendeu? Mesma coisa, fazer subir um servidor sem infrastructure vai dar mais tempo, vai tomar tempo da tua equipe. Porque uma hora ele vai dar problema, você não sabe por quê, você não sabe o que aconteceu, você não sabe nada. Sem observabilidade, sem essas coisas todas, né? Então, essas coisas tomam tempo, mas elas não são complexidade acidental. Elas são a complexidade necessária para qualquer projeto de uma empresa com uma TI razoavelmente desenvolvida, né? Se você é uma padaria, você não precisa disso. Beleza? Não precisa. É isso. Não precisa. Mas se você é uma empresa que tem umas 60, 70 pessoas e já tem um servidorzinho rodando e você já tá precisando. Entendeu? Você já tá começando a fazer aí. Já tem coisinha que dá pra fazer aí pra melhorar.
Exato. Você já está precisando de alguma dessas coisas, entendeu? Talvez você não precise de uma suíte de observabilidade e tal, mas alguma dessas coisas você já está precisando. Você tem alguém programando, você tem uma pessoa na infra, você tem. Talvez algumas dessas coisas já seriam úteis para você. Você tem 200 pessoas. Cara, eu posso te falar, tá? A gente tinha 100 pessoas na empresa. Precisava disso tudo. Tinha tudo isso. 100 pessoas, cara. Sabe? E eu precisava de observabilidade, precisava de infrastructure. Agora, não é no mesmo nível de uma Petrobras, certo? Não é no mesmo nível, mas a gente já precisava disso tudo, cara, sabe? Então, você tem que ir modulando essas práticas, a intensidade dessas práticas, certo? Para não exagerar nessa complexidade, sabe? É tudo uma discussão de repertório e de se você entende onde você está, eu acho. Boa, boa. Vou aproveitar esse gancho do que o Didi falou, que outra coisa importante para a gente identificar se a gente está, ou a quantidade que a gente vai encontrar de complexidade. Rapidinho. Complexidade incidental, desculpa, que eu ia falar outro casual, enfim, que seja. A gente dar uma olhada num fenômeno chamado feedback loop. O que é o feedback loop nas nossas organizações? É quando a gente tem um processo, né, a gente tem uma ação que vai gerar uma cadeia de outras ações que, no final, a solução vai ser voltar para a primeira ação. Então, basicamente, isso é feedback loop. Aí existem 2 tipos de feedback loop. Então, eu vou pegar o feedback loop, que é para esse tipo de organização que o Didio está citando aí, organização que não tem IAC, não tem agilidade, não tem nada dessas coisas modernas. Então, uma organização clássica sempre tem a questão do herói, né? Tipo, a figura do herói. Então, o tipo de feedback loop que trabalha em cima dessa figura, nesse caso específico que o Didio está citando aí, é o reinforcement loop. E o que é esse reinforcement loop, por causa do herói? Então, imagina que o herói vai lá e resolve um problema complexo. Nossa, poxa, peguei aqui esse servidor, que quando o servidor vai mudando, a gente não tem controle, a gente chama de Snowflake. A gente pegou esse Snowflake aqui e trouxe um cara muito, muito, muito bom para resolver esse problema, né? Deixa eu pensar num cara bom aqui. Estou pensando num cara bom. Tem muitos na minha cabeça, eu quero pegar um para me fazer piada com ele. Pô, ele vai ser o Didio mesmo, ele tá aqui. Vou pegar o Didio, pronto. Chamei o Didio, tá aqui esse servidor, tu nunca entrou nesse servidor. Resolve esse problema. Aí o Didio é... Não, melhor, vou pegar o Lucas, do que foi Lucas. O que foi isso, Lucas? O Lucas foi lá, olhou o Snowflake, identificou o problema, resolveu o problema. Tá entendendo? Como ele resolveu esse problema, e era o Snowflake, só ele sabe resolver esse problema. Como só ele sabe resolver esse problema, o time vai ficar dependendo mais dele. Tá entendendo? E aí, quando o time depende do Lucas, depende do herói, a gente não consegue alcançar aqueles ideais lá, que é o das coisas serem simples. Isso que o Didio falou, as coisas serem simples. Né? Então, a gente não consegue alcançar a simplicidade porque não é uma coisa simples, é uma coisa complexa. Quando a gente não tem coisa simples, a complexidade aumenta. Quando a complexidade aumenta, quando surgir um novo problema, a gente precisa de quem para resolver? A gente precisa daquele herói do primeiro passo. Então, quer dizer, o loop voltou. Né? Estava complexo, o herói resolveu. Ficou mais complexo, agora só quem vai resolver é o herói. Isso aí praticamente impede que as mudanças aconteçam no caso, o ambiente evolua, etc. E o segundo tipo é o balance looping, né? Que é tipo, quando a gente tem uma organização teoricamente bem azeitada, né? Com processos bem definidos, CI/CD, etc., tudo bonitinho, só que aí a gente fica com medo. A gente trabalha de uma forma errada com risco. Então, por exemplo, tem o risco da pipeline falhar, e se a pipeline falhar, isso vai me atrapalhar, vai atrapalhar a minha velocidade, né? E eu quero garantir a velocidade.
né, do meu time. Então, o que é que a gente faz? A gente faz aquilo que o Didio citou, né? A gente vai lá e cria testes fakes, né? Então, tá roda a pipeline, lá, stage de teste, aí, ok, na verdade não tem nada ok, né? E aí, o que acontece? O teste é fake e ele passa, né? E quando o teste passa, quando vem a auditoria verificar, ela vai olhar e a velocidade foi preservada. Quando a velocidade é preservada, a dívida técnica aumenta. Porque, na realidade, o problema não foi identificado nem resolvido. O problema está lá. Quando o débito técnico aumenta, para te debugar fica mais difícil, porque o problema não aparece na hora do pipeline, mas na hora que tiver produção vai acontecer e vai ser mais difícil de identificar o problema. E aí, quando fica difícil de identificar o problema, aumenta o risco de quê? Da pipeline falhar, que era a origem de todos os problemas. E aí eu queria saber a opinião de vocês sobre sobre o feedback loop, né? Sobre como que isso afeta, no caso, a complexidade. De novo, esqueci a palavra. Acidental. Acidental, exatamente. Eu quero falar ocasional, mas é acidental, enfim. Putz, eu posso começar falando. Eu vou falar sobre o Hero Culture que ele usa, que é o loop do reforço. Isso é uma das coisas que eu acho que eu mais odeio no ambiente de trabalho. Assim. É uma coisa que, se me acende uma luz em qualquer ambiente de trabalho, é a cultura do herói. Assim, que é aquela pessoa que sabe resolver o problema, ou só essa pessoa consegue mexer nisso, assim. E isso, assim, na minha visão, tem dois fatores que geram esse tipo de comportamento numa empresa, numa estrutura, né? Uma é a questão individual da pessoa, porque isso alimenta muito o ego dela, porque gera aquela questão, eles precisam de mim, e tem toda uma parte que envolve a pessoa, mas também envolve o time não tem interesse nos problemas, assim. Eu acho que essas coisas, esses erros em loop passam muito por o time não ter, o que é argumento, normalmente é não ter tempo, né? Mas, na verdade, é que o time não tem interesse. Por exemplo, alguém entra num servidor, que nem tu usou o exemplo, resolve um problema e ninguém sabe qual era o problema, ninguém mais sabe, não há discussão sobre isso. Não se volta. Na verdade, eu achei até interessante ele usar esse termo como feedback loop, porque nos dois exemplos que ele dá, o que mais me falta para mim é o feedback, né? Porque tu não tem feedback, tu não sabe por que as coisas aconteceram ali. Basicamente, o exemplo que ele dá é perfeito, é um looping, mas tu não tem o feedback do que aconteceu. O time não discute, por exemplo, qual era o erro do servidor, por que aconteceu, como que aconteceu, temos como evitar, temos como automatizar isso de uma forma que evite esse erro no futuro. Não, tipo assim, uma pessoa entrou lá, resolveu, e aí isso é a parte técnica do problema. E a outra parte é a parte do comportamento. Então, assim, normalmente, quando eu entro numa empresa e vejo que a cultura do herói é muito valorizada, e é esse que é o ponto, vamos dizer assim, humano desse problema, é muito valorizada pelos managers, pelos diretores e todos, para mim é uma luz vermelha, assim, essa já mostra um grande problema comportamental na empresa, assim, acho que a cultura do herói nada justifica ela, assim. Acho que as pessoas têm que evitar ser vistas como heróis. Quando tu resolve um problema, o melhor que tu pode fazer por aquilo ou é automatizar ou documentar muito bem por que o problema ocorreu e fazer uma apresentação para o time e dizer e tentar que da próxima vez não seja você a resolver e sim outro membro do time a resolver. E a parte do balance loop, eu acho que ele entra muito mais numa questão não é uma questão técnica, né? É uma questão que é o que a gente estava discutindo sobre metodologia. É o time, assim, o time aceitar, por exemplo, eu vou dar um exemplo que eu encontrei em várias empresas que eu trabalhei, que é comentar o teste. Acho que todo mundo já passou por isso. Tava dando um erro no CI, o CI volta, e aí na próxima reunião da equipe, tu pergunta, qual foi a solução do CI? Eu comentei o teste. Ele ainda deixou um arquivo inteiro comentado lá, além de tudo sujou o código, mas tipo, mas qual que era o erro? Eu não tive tempo de olhar. Então, assim, não houve nem o. Como assim, tu não olhou? Eu não olhei.
Tá, mas e se o erro era um erro válido? Porque o teste falhar é uma situação válida. Na verdade, é o comportamento que tu espera dele. E às vezes, muitas vezes, por questões de tempo e de maturidade de equipe, entra de novo nessa questão. As pessoas veem o CI falhar como o fim do mundo. E eu já tive menos. Não, o CI tá falhando. Tá bom, coisa boa, né, que ele falhou. A gente trabalha para minimizar a falha, mas ele falhar, ele é aquele guarda que tá lá para não deixar passar a falha. Então, assim, porque se. Como ali ele usa o exemplo, as métricas de velocidade. Então, assim, se mede métricas que não fazem sentido nenhum, velocidade da equipe, para entregar baseado no tempo que um merge request leva entre ser aberto e fechado, mas aí dentro dessa métrica não se qualifica o que era aquele merge request. Então, o merge request que o cara trocou o título de uma página é a mesma coisa do merge request que o cara reescreveu a conexão com o banco de dados inteira. Mas um levou só 2 horas, o outro levou 3 semanas para fazer, né? Tu tá lento, né? O outro lá, o teu colega, consegue fazer em 2 horas. Então, assim, eu acho que esses feedbacks, eles não são técnicos, assim. É uma questão cultural, passa muito por metodologia de equipe. E aí, como a gente falou, a gente vai bater sempre nisso, né? Eu não sou muito... Eu não entro muito nessa discussão de metodologia ágeis, assim, mais globais, mas acho que, como o Didi falou, assim, o Extreme Programming, que é uma coisa muito mais simples, não depende tanto de organização, que pode ser implementado pelas pessoas ali, vai resolver a maioria desses casos aí, vai minimizar e vai te dar o norte para o que tem que ser feito, na verdade, com esse feedback. O feedback por si só não é ruim, o CI falhar não é ruim, né? O servidor ter um problema não é ruim. Eu acho que às vezes as pessoas botam muito peso nisso como se fosse o fim do mundo, principalmente quem está de fora, não, o CI falhou, o servidor está fora, enquanto na verdade aquilo é uma situação normal do dia a dia, a gente tem que ser tratado quando o código dá certo e quando o código falha, são situações normais do trabalho e que tem que ter um processo para ser resolvido esse feedback, assim. O problema não é o feedback, o problema é o ciclo, né? O loop, né? Então, você, em vez de resolver aquele problema, você piora o problema, né? Então, o que ele chama de ciclo de equilíbrio, né? O balancing loop, ele está falando de um aumento da dívida técnica, né? Então você está com um problema, você não resolve o problema, você aumenta a dívida técnica e esse problema aumenta. Porque a dívida técnica é igual a dívida de dinheiro, ela tem juros, né? Quanto maior ela é, mais caro fica mexer no software, né? Ou na tua infraestrutura, na área que você está mexendo, né? Então, eu acho que as pessoas não entendem muitas vezes essa questão. E se você tem um feedback, quer dizer que alguma transparência no processo você tem, né? Aí entra muito isso que você falou, Rodrigo, que é, por exemplo, o XP, ele vai pedir que você atue sobre o problema, não que você varra o problema para debaixo do tapete, né? Então eu acho que a grande discussão aqui é por que essa empresa criou um ambiente onde é mais valorizado esconder o problema do que resolver o problema. Essa é a grande discussão. Porque se você resolvesse o problema, o ciclo não existiria, né? Então, no caso de você estar fazendo coisas que estão aumentando a dívida técnica daquele projeto, você vai notar isso e você vai parar de aumentar, né? Seria só isso, parou. Percebi que essa ação aqui não está funcionando, então eu vou parar de fazer isso aqui. Pronto, não é mais um ciclo. Né? Mas não, a gente não toma essa ação e a gente continua aumentando. O caso do herói, para mim, ele é muito emblemático, né? Porque todo mundo está vendo que esse problema está acontecendo, né? Todo mundo que está diante de um herói sabe que está diante de um herói, né? E ninguém faz nada. Então a questão é, e detalhe, tá? Quando você vai desmontar o herói, isso é extremamente desconfortável para todo mundo. Não é só primeiro que o herói vai fazer de tudo para se manter nessa posição, porque se essa pessoa está nessa posição, ela quis estar nessa posição, né? Ela se acha mais importante, ela acha que ela vai ser promovida mais rápido, então para ela é mais difícil ser mandada embora. Então para ela entende que aquilo é positivo para ela, né? O que eu acho que não é, mas ela acha que é. Mas as outras pessoas, elas não precisam fazer o trabalho delas porque o herói está fazendo, né? Então,
se você vai acabar com o herói, né, não com a pessoa, mas com a figura do herói, significa que você vai ter que jogar essas atividades de volta para o time, certo? E muitas vezes o time não quer assumir essa responsabilidade. Então, por que isso está acontecendo? Qual que é o teu ambiente, teu clima organizacional que não permite resolver esse problema? Né? Ou que está incentivando a criação de heróis para todos os lados. Né? Porque você vai ter time que cada um é um herói numa situação diferente. Né? Então, tá o Zezinho é o herói do front-end, o João é o herói do back-end, o Marcos é o herói da rede, entendeu? Você tem um monte de heróis espalhados pela empresa. Por que isso está acontecendo? Então, a grande discussão é como eu trabalho para que esses ciclos se quebrem. Né? E, de novo, eu tenho coragem para fazer isso? Né? Então, quem vai poder quebrar esses ciclos, em geral, vai ser alguém numa posição de liderança. Ou vai ser um gestor, ou vai ser um líder técnico, ou vai ser um arquiteto, alguém assim, sabe? Um CIO, um diretor. Alguém vai poder quebrar isso daí. Essa pessoa tem coragem para fazer isso? Né? E mais que coragem, né? Ela tem incentivos para fazer isso? Ela ganha alguma coisa? Né? Então, em geral, não tem incentivos e também não tem coragem. Então, o problema vai continuar lá. Eu acho que é importante, como tu falou, né? Que às vezes o herói, ele tá apoiando essa pessoa que tá no cargo acima. Então, para essa pessoa, ela não tem incentivo. Porque para ela é indiferente, muitas vezes, isso. Sim, quem está em cima, como é ignorante normalmente é ignorante sobre o que está acontecendo de fato lá na linha de produção, né? Quem está em cima normalmente vê o herói como um grande salvador da pátria. Ele é amplamente apoiado por quem está em cima. Então, você estava num problema desesperador ali de um bug que parou a produção, o herói vem e resolve, meu amigo, o herói vira o melhor amigo do gerente. Entendeu? Esse é um ciclo, né? É um alimentando o outro mesmo. E o outro fator importante é esse que tu salientou, porque começa com um herói e depois cada um vai ser o herói de alguma coisa. Essa é a tendência. Porque o que acontece se tu começa a ver que aquela pessoa está crescendo. Aí, de novo, a gente volta àquela sistemática. Tu tá vendo que aquela pessoa está crescendo com esse comportamento, porque o manager não tem capacidade de avaliar que isso é ruim, tu vai querer. Tu não vai. Eu vou destruir o herói porque é o melhor para a empresa. Vai acabar uma tendência natural tipo, eu vou procurar alguma coisa para eu ser herói. E aí começam a surgir os heróis mais bizarros possíveis que vocês podem imaginar no mundo da TI, o herói de CSS, o herói de coisas assim, que tu pensa assim, cara, isso era para estar bem documentado, simples, não todo mundo mexer, não, mas é só eu que mexo, porque só eu que tenho o conhecimento histórico. E o herói acaba muito se valendo do histórico de problemas que ele já resolveu, então ele sempre usa isso como uma caçada, do tipo, é que é difícil explicar porque eu já venho resolvendo os problemas disso há muito tempo. Então, acho que muito bem essa definição, assim, começa a surgir heróis para todos os lados. E por que eu disse que é ruim para a própria pessoa que está nessa posição, né? Porque ela vai dizer o seguinte, não, se ela pudesse falar com toda a transparência, né? Ela vai falar, não, eu não vou ser demitido, eu vou ser promovido, o time precisa de mim, né? Então eu sou mais valorizado por estar nessa situação, né? Quando, na verdade, você devia ser valorizado por estar trabalhando lá, entendeu? Por estar fazendo um bom trabalho. Então, essa empresa, ela é doente, ela tem um problema organizacional. Você pode ir trabalhar num lugar que não é assim, que você é valorizado por estar fazendo um bom trabalho, não porque você está agindo como herói, né? E, mas eu fui promovido. Eu, de fato, isso pode acontecer, né? De você ter ganhos pontuais ali e tal. Mas tem empresas que vão te promover regularmente se você faz um bom trabalho e continua evoluindo como profissional, né? Só que se você é herói, pode ser que você esteja lá no sábado à noite passeando com a sua família e recebe uma ligação que você vai ter que parar aquele passeio para ir na empresa resolver um problema, sabe? Porque só você sabe resolver, você se colocou nessa situação, sabe? Se o problema pudesse ser resolvido por qualquer outra pessoa que está de plantão naquele dia, você não seria incomodado, entendeu? Às vezes nem é teu trabalho estar de plantão, mas como você é a única pessoa que sabe resolver, você vai ter que resolver. E mais, como você não estava de plantão, você não ganha para ficar de plantão, né? Porque quando você está de plantão, você está na tua casa, fazendo nada, lá você está disponível, né?
para ser chamado, on call ali, né? Então você está ganhando para ficar em casa, né? Não, você não estava fazendo isso, você estava na rua, mas vai ter que ir para a empresa do mesmo jeito, entendeu? Então, assim, não é bom para a pessoa, né? Então, por mais que ela veja ganhos naquela situação, eu diria que ela ganharia mais estando trabalhando em outro lugar que fosse menos doente. Nesses lugares existem, sabe? Sim, acho que o outro ponto é que a tendência é que o herói, em algum momento, ele falhe. Ele vai falhar. Ele não vai conseguir resolver o problema. E aí entra aquele fator que tu falou. Normalmente, quando tu se torna um herói de alguma coisa, o resto da equipe te abandona. Abandona aquele trabalho. Então, quando tu falhar, tu vai falhar sozinho, porque as pessoas vão dizer, a gente nunca soube como é que isso funcionava, e aí aquilo se vira contra ti. Então, assim, eu acho que o ganho de ser herói, ele é muito momentâneo. A não ser que tu vai sair, eu vou ser o herói disso daqui, vou ser promovido a manager, ou vou ser promovido, e vou sair da produção disso daqui de alguma forma. Aí se a empresa é assim, e tu tá feliz, eu acho que tu tem que ser o herói, ter apoio. Mas, assim, se tu tá querendo fazer uma carreira como desenvolvedor de software, ou tu quer ter, eu acho que assim, o ganho é muito pouco e o risco é muito alto, porque isso para se virar contra ti e tu ser o culpado de um problema grave, e aí vira, porque assim, do mesmo jeito que o herói tá salvando a empresa, para tu virar o vilão é um erro. Tá um erro de virar o vilão. Uma coisa que tu não conseguiu resolver e aquilo deu um prejuízo na empresa, eles vão demitir quem? As pessoas que nunca fizeram nada daquilo ou a pessoa que dizia que resolvia todos os problemas? Então, assim, eu acho que essa linha do herói às vezes engana as pessoas com essa coisa do vou conseguir me manter. Porque tu tá uma falha de ser demitido. Tá uma falha, um telefone que tu não possa atender, um final de semana que tu não possa atender o telefone, porque, sei lá, tu tá com um problema pessoal na tua vida, tu não atendeu o telefone, a empresa ficou fora do ar, na segunda-feira tu tá demitido. E eu acho que assim... E tem uma... Para quem tá nessa situação, né, que às vezes a pessoa não buscou essa situação, porque é muito comum que as empresas que têm herói, a empresa está criando esse ambiente, então ela vai sempre ter os heróis, e às vezes cai em cima de você, né? É muito comum que você é bom numa coisa, e aí você começa a virar o dono daquela coisa. Então, como é que você se livra desse problema, né? Então, eu, como consultor, eu fui colocado nessa posição de herói muitas vezes, e é uma posição que eu não queria estar, né? Então, como é que você sai? Você transfere as responsabilidades. Você faz o trampo, só que você conta para os teus colegas como resolve o problema, transfere as atividades para eles, ensina eles a resolverem o problema, e na hora que for apresentar a solução, você vai apresentar a solução como time, entendeu? Então, o que eu fazia? Eu tive que resolver um problema que o time não sabia resolver. Então eu resolvia, eu chamava o time, eu falava, nós resolvemos desse jeito, é assim que a gente resolve, daqui para frente vocês sabem resolver. Na hora que ia falar com a pessoa que estava com o problema, queria ver a resolução, eu inclusive evitava eu apresentar a solução. Então, mas a pessoa quer te ver, né? Porque ela acha que você é o herói. Então o que você faz? Você vai para a reunião, você abre a reunião e você imediatamente joga no colo de outra pessoa. Não porque você não quer a responsabilidade, mas porque você quer que o time apareça, certo? Para que o time seja coletivamente responsável pela resolução daquele problema. E aí o time apresenta a solução. E aí, quando você faz isso, o time todo ganha. Ele é visto pelas pessoas que estão no negócio, ele é visto como ele o resolvedor do problema e não você. E aí você desmonta o herói, entendeu? E as empresas que agem dessa forma, elas vão estar tentando te colocar de volta na posição do herói. E você tem que continuar insistindo, né? A pessoa te pergunta, você vira e fala assim, a pessoa vira para você e fala, mas aí, Giovanni, como é que você resolveu isso? Aí eu falo assim, essa parte aqui o Carlos consegue explicar. E o Carlos vai lá e fala. Entendeu? Então você está o tempo todo distribuindo a carga entre o time para que fique muito claro que você não resolveu aquilo sozinho, né? E aí você não vira o herói mais, você vai tirando isso do, né? Às vezes você é a pessoa com maior conhecimento técnico da equipe, né? Isso caía muito sobre mim por causa disso. Era muito comum que eu fosse a pessoa pela vivência, senioridade e tal, a pessoa com mais bagagem no time. Isso não quer dizer que você tem que virar o herói. Não quer dizer. Você pode transferir essa responsabilidade e ensinar as pessoas que estão. Aliás, eu vou te falar mais, tá?
como pessoa mais experiente do time, a tua principal responsabilidade é habilitar o teu time. Não é entregar nada, certo? Você vai entregar quando só você puder entregar. Mas mais importante é fazer com que o seu time entregue, habilitar o teu time, transferir para eles o seu conhecimento, para que você se torne menos indispensável, certo? Então, por que isso é legal? Porque quando você tiver... Porque se você está liderando, se você está nessa posição, você é capaz de fazer muito mais, certo? Porque você conhece mais. Então, quando você for entregar mais, você tem um monte de gente junto contigo. Então, essas pessoas vão com você entregar aquela meta. Mas se só você sabe fazer, você está sozinho o tempo todo. Você entrega muito menos. Entendeu? Então, um time é muito mais poderoso, muito mais capaz do que uma pessoa só. Né? Então a pessoa que está presa nessa figura do herói não enxerga que ela está muito limitada, que no fim ela está entregando muito menos. E o gestor que está criando o herói também não está enxergando isso, que ele está tendo uma entrega muito menor do que ele poderia ter. O herói é um negócio doente, cara. Ele é completamente disfuncional numa empresa. O problema é que isso acontece muito. Isso é meio clássico, né? Aquele gerente olha assim, nossa, olha, o Giovanni resolve o problema. Aí vira para um fulano do lado, pô, por que tu não faz igual o Giovanni? Tem que fazer igual o Giovanni. Enfim, aí isso são problemas. É a coisa que você pode fazer. É raro, mas acontece sempre, né? É raro, acontece sempre. E é um vício de gestão, assim. Porque o gestor, ele quer o herói. O gestor é uma cama quente, é um lugar seguro. Tu tem uma pessoa para delegar aquela responsabilidade e depois, as pessoas às vezes não têm noção, mas o gestor também tem a pessoa para culpar. Porque daí é o herói que culpou ele. Porque quando é nós, eu fiz uma mudança há alguns anos na linguajar, até mesmo no inglês, eu sempre me refiro a nós. Quando eu vou falar alguma coisa para a equipe, nós fizemos, nós, e as pessoas acham bobo, mas assim, é por causa disso, porque as pessoas às vezes estão procurando, além de um herói, um vilão. E normalmente é a mesma pessoa, tá? Difícil ser duas pessoas diferentes. E as pessoas, às vezes, elas não percebem que o gestor, às vezes, ele procura isso porque é confortável para ele. E eu já tive um cargo de gestão, é confortável mesmo, tem uma pessoa que resolve os problemas ali. Só que para a equipe, e principalmente para essa pessoa, não é um lugar confortável, não é um lugar de risco, assim. E acho que o Diego falou uma coisa muito importante. Se tu tá nessa posição, se tu é uma pessoa sênior, tá numa posição de herói, tu tem que colocar... cada um faz o que quer, mas eu acho que o mindset tem que ser: como que eu faço para que essas coisas se distribuam para o time? E eu uso uma estratégia muito simples. Quando dá o primeiro problema, eu resolvo, documento, faço o que o Diego falou, perfeito, é isso. Quando dá o segundo problema, eu peço para outra pessoa fazer. Esse é o ponto. Olha, eu já expliquei como fazia para resolver isso, é por aqui. Tu faz e eu vou estar do teu lado. Não vou te abandonar, vai estar do teu lado e tu vai fazer. Pair programming. De novo, o Extreme Programming aí, ó. Pair programming. E vou dar eu gosto muito de fazer isso com pessoas júniores. Porque são as pessoas que estão mais abertas a absorver. Tá? Nada contra os planos, eu fui plano por muito tempo, mas assim, os júniores estão muito abertos a aprender essas coisas. Então, assim, quem é sênior e está nessa posição, é muito mais fácil passar essas posições para pessoas júniores, para estagiários que querem aprender, e aí tu faz o programa. Na terceira vez, na quarta vez, tu nem vai saber que o problema ocorreu mais. O time já assumiu aquilo, e assim, é libertador. Façam isso. Ah, mas eu gosto de ser herói. Mas faz isso uma vez, tu vai ver como é libertador, tu poder sair de férias e ter a certeza que ninguém vai te ligar. Não. Que tu vai resolver um problema na tua vida e ninguém precisa te ligar para um detalhe do CI. É que eu lido muito com o CI, então... Fim de semana, cara. Fim de semana. Entendeu? Fim de semana não atendo ligações do trabalho. Se eu não estou em função de resolver problemas de produção, não atendo, não me ligue. Sabe? Você quer que eu fique disponível, você me paga. Entendeu? Eu não estou disponível. Eu acho que se você está disponível para a empresa no fim de semana, você tem que receber. Sabe? Existe uma estrutura de trabalho para que isso aconteça. Então, assim, a empresa tem que sofrer. O que quer dizer com isso? Ela tá te colocando um call, ela vai pagar por isso. Ela tem que ser caro para ela, sabe? Para ela parar de fazer.
Entendeu? Então, assim, não faz sentido você ter 10 devs na equipe, tá todo mundo à disposição da empresa? Não, tá todo mundo à disposição, então vai ter que pagar os 10, entendeu? Para ficar à disposição. Senão, não pode ligar para ninguém. Não pode ligar. Entendeu? Que negócio é esse, cara? Ligar para o funcionário no sábado à tarde e achar que a pessoa vai para a empresa. Isso é um completo desrespeito. Entendeu? A pessoa já está doando a vida dela 8, 10 horas por dia e ainda não pode ter descanso? Não, isso é errado. Se você quer que ela esteja à disposição, você tem que pagar por isso. Boa, boa. Assim, só fazendo um parênteses aqui, relacionando com o Didio já, que o Rodrigo falou, eu acho que a gente que tem tempo no mercado, assim, a gente falha se a gente não percebe isso de que a gente tem uma obrigação, sim, seja com o time, seja com a comunidade de dev, comunidade tecnológica, de passar nossos conhecimentos para frente. A gente tem a obrigação. E a questão do herói é uma das maiores razões disso, né? Justamente. Né? Quanto mais tempo a gente tem de mercado, mais a gente percebe que a gente tem que compartilhar o conhecimento, né? As nossas experiências, para justamente eliminar esse problema, porque isso é um problema. Vocês vejam que a própria literatura cita como problema. A literatura não cita como, olha, nossa, é certo, é o melhor framework que vai gerar esse tipo de figura. Não, viu? Então, enfim, vou continuar aqui. Então, ele propõe aqui, basicamente, para a gente resolver esses problemas, né, da complexidade acidental, até escrevi no papelzinho aqui, que a palavra estava fugindo de mim, a gente usar técnicas que ajudem a gente a identificar, dentro do processo, fim a fim, aonde o nosso time está desperdiçando energia. Entendeu? Então, ele propõe que a gente utilize técnica. Ele diz aqui várias técnicas, né? Não existe tem só um jeito de resolver, né? Porque não tem só um jeito de resolver. O problema é diferente, o contexto é diferente. Mas, basicamente, esse tipo de problema de complexidade acidental, uma das formas de a gente evitar isso é usar técnicas para identificar aonde o time está gastando mais energia. E a outra forma, depois que a gente identificou onde está gastando mais energia, é tentar recriar aqueles feedback loops, né? Esses loops que a gente está falando, tanto do herói quanto o outro lá, do balanceamento. A gente tentar recriar e olhar cada passo desses e não repetir o erro, né? Por exemplo, aquele erro lá, eu vou comentar o teste. Não, eu vou deixar correr a pipeline, bora ver o que é que está dando de errado e bora trabalhar em cima disso. Só vai para frente depois que a gente resolver isso. E, assim, é um processo constante, né? Então, tipo, a pipeline, sei lá, demora, que nem o Rodrigo falou, ela está demorando 3 dias para rodar, então tem alguma coisa errada aí. Ela foi concebida no domínio errado, né? Tem que definir direitos de domínios, subdomínios, né? As fronteiras, né? de cada time, qual o tamanho do time, o time está no tamanho correto, o time está trabalhando dentro das capacidades do time de fato. Né? Então, se a gente está estourando essas coisas, é porque a gente tem que rever. Né? A gente tem que usar técnicas para rever quais as fronteiras do time. Né? Então, basicamente, isso que ele propõe aqui. E aí eu queria saber vocês, qual seria a proposta de vocês? Vocês concordam com ele, com esse ponto de vista? Ou vocês acham que não tem jeito? Não tem jeito, a vida não presta, vou para casa. Não, as propostas que ele faz, dá para ver que esse Aniu, ele é um cara de Kanban ou de Lean, né? Porque ele está indo muito essa questão de fluxo. E ele não está errado, não, tá? As análises que ele propõe ali são muito boas. Só que o problema é que a maior parte das pessoas não tem a menor ideia de como isso funciona, tá? E ela bate de frente com alguns valores organizacionais que a maioria das empresas tem. Então, por exemplo, ele fala aqui que você tem que analisar o fluxo e não o quanto as pessoas estão ocupadas, né? Então, olha qual é o problema. Né? A gente acabou de passar por uma situação onde um grande banco demitiu as pessoas porque elas não estavam usando o computador o tempo todo. Ou seja, a medição de produção, de quantas pessoas estão produzindo, é o quanto elas estão ocupadas, certo? E ele menciona aqui que quando os recursos, né, que aqui seriam as pessoas, é um termo horroroso, mas estão amplamente ocupados, que você tem um problema sistêmico de fluxo. E isso é um fato, tá? Isso é estudado cientificamente. A gente sabe disso. Quando um pipeline está totalmente cheio, ele anda mais devagar.
tá? Eu vou dar um exemplo para vocês, tá? Que é totalmente contra o que a gente entende como bom senso, como isso aí faz sentido. Não faz nenhum sentido para a pessoa média, mas é um fato, certo? Aqui em São Paulo, teve uma época que a cidade de São Paulo reduziu a velocidade máxima das avenidas marginais, tá? Então a gente tem avenidas que circulam a cidade quase toda, chamadas marginais, a Marginal Tietê, a Marginal Pinheiros, e a pista expressa tem um limite de 90 km por hora, certo? Por um certo período, ela foi reduzida para 70 km por hora, certo? Só que a cidade de São Paulo ela é amplamente congestionada, os carros estão sempre devagares. A velocidade média de um carro na cidade de São Paulo é de 20 km por hora, tá? É mais lento que uma galinha correndo, tá? Então, assim, é sério, se você tivesse uma galinha, ela que passaria os carros, tá? Então, assim, o que acontece quando você diminui de 90 para 70? Você diminui a utilização do recurso. Então você não consegue mais andar na velocidade máxima. Só que, quando você está andando na velocidade máxima, algumas coisas acontecem. Então, por exemplo, as pessoas tendem a dar uma distância maior do carro da frente porque elas estão muito rápido, certo? Isso diminui a ocupação da via, porque aí cabe menos carros na via, né? Então, quando diminuiu para 70, o fluxo da marginal passou a ser maior. Então, passavam mais carros por hora do que quando era 90. Aí, porque é um problema político, as pessoas não gostam de ter um limite menor, logo em seguida se aumentou para 90 km por hora novamente. E aí, com isso, veio outra coisa, aumentou 20% os acidentes, né? Então, quando a gente baixou para 70 km por hora, reduziu 20% os acidentes e aumentou a velocidade média da via. E quando a gente aumentou para 90, aumentaram os acidentes e a velocidade média caiu. Então, esse é o problema de fluxo, tá? Quando as pessoas fizeram isso, elas fizeram por esses motivos, para melhorar o fluxo e para melhorar os acidentes. Isso é uma questão estudada, questão de trânsito, de tráfego, de carros e tal, é estudada cientificamente no mundo todo. Isso já sabia que funcionava. Só que aí a gente tomou a decisão errada, depois de voltar a aumentar a velocidade, por motivos políticos. Nas empresas não é diferente, cara. A gente mantém as pessoas amplamente ocupadas por motivos políticos, que dá a impressão de que elas estão trabalhando. Enquanto se você manter a pessoa menos ocupada, o fluxo delas é melhor. Isso também é amplamente estudado. Essa galera que está publicando livros de Agile, de Lean, de Kanban, há 20 anos está falando sobre isso, 30 anos está falando sobre isso, certo? Não é sobre a ocupação dos recursos, é sobre fluxo. Olha, a Toyota faz isso desde os anos 70, na linha de produção, certo? A Toyota faz isso há 60 anos quase, sabe? Tanto que a linha de produção da Toyota é muito diferente da linha de produção da maioria das empresas, das montadoras, até hoje, tá? E a Toyota foi uma grande inspiração para o mundo todo de Agile e Kanban e Lean e tudo mais, tá? A questão é, de novo, a maioria das pessoas que atuam na gestão, que é a parte responsável por organizar esse trabalho, elas não sabem nem o que é isso, elas nunca ouviram teoria das restrições, nunca estudaram essas questões de fluxo, não conhecem as métricas, não estudam essas métricas e não usam essas métricas. Então essa discussão, ela é uma discussão sobre ignorância da gestão. Em primeiro lugar, a gestão não sabe sobre o que a gente está falando, tá? Mas se ela sabe, ela tem um problema político, porque não manter as pessoas amplamente ocupadas causa um problema político e não é uma coisa fácil de implementar. Então, assim, toda essa discussão que ele propõe de quebrar o ciclo, eu concordo 100% com o que ele está propondo, funciona, só que existe um problema cultural para ser resolvido antes. Você fazer um trabalho desse em um time é trabalho de guerrilha. Funciona, mas ele funciona por um tempo. Na hora que dá o primeiro problema, os trabalhos toma uma bomba e a guerrilha acaba. Entendeu? Então, assim, você faz um trabalho com fluxo, funciona, o time que está entregando, a gestão que está em cima, né, ou acima da que está em cima, ela vê aquilo, ela fala, maravilhoso. Mas na hora que você tem um problema crítico, uma queda de produtividade por algum motivo, sei lá, alguém ficou doente, ou sei lá, encontrou um negócio muito complexo para resolver, ninguém conseguiu resolver e tal, vem a hierarquia
ferrando todo mundo e acaba com esse trabalho. E já vi acontecer muitas vezes. Então o trabalho de guerrilha, ele não é culturalmente efetivo, ele não vai resolver. Você precisa de buy-in de quem está em cima. Quem está em cima é absolutamente ignorante. Não espere que um CIO saiba se fluxo é de comer ou de fumar, cara. Ele não sabe. Ele é ignorante, sabe? O CIO, ele tem um trabalho político, né? No dia a dia dele, ele não tem ideia do que ninguém faz, sabe? Então, assim, essa pessoa não vai te ajudar. Então, o problema, ele nasce do board, cara. Ele nasce do board, ele vai para o CEO, vai para o CIO. Só que sabe quantas empresas de tamanho grande estão dispostas a fazer isso? Zero. Nenhuma delas está disposta. Então, assim, ó, esse tipo de situação, ou a empresa faz ou ela não faz. Eu sou muito cético com esse tipo de mudança, sabe? Você quer trabalhar numa empresa que está preocupada com isso, que tem fluxo, que lá, vai trabalhar numa empresa que tem isso. Porque as empresas muito raramente vão conseguir mudar para implementar isso, sabe? Às vezes é um momento mesmo de guerrilha que está rolando e é legal, mas isso vai acabar. Em algum momento isso vai acabar. Não acho que isso vai durar para sempre, sabe? Então, e é muito interessante essa discussão porque ela bate numa discussão muito maior, tá? Que é a de que a produtividade, em última escala, ela não importa. Sabe? Todo esse papinho de a gente quer ser produtivo, a gente quer fazer o melhor, a gente quer ganhar dinheiro porque só o melhor ganha, é mentira. Porque se isso fosse verdade, a gente estaria olhando para essas coisas. Existe um olhar para discussão de produtividade científico. Ninguém se importa. Certo? Então, quando a empresa fala de produtividade, de melhorar o fluxo, de resolver os problemas todos que o Anil está discutindo aqui, é papinho para boi dormir. Essa é a grande verdade, tá? Isso não importa. Então, sempre que você ouvir numa empresa tradicional que não entende essas coisas, que não está a fim de resolver essas coisas, entenda isso como uma declaração política e entenda o teu lugar nessa estrutura política. Certo? E eu sinto muito de ser essa pessoa que está dando essa má notícia para todo mundo que está ouvindo, tá? Mas essa é a mais nua e crua realidade. Eu concordo 100%. Mas assim, eu até estava lendo essa semana num livro, ou aquele Tecnofeudalismo, do Varovsky. Ele fala muito sobre essa questão das empresas. Porque, na verdade, se tu parar para pensar, a empresa te paga por um conjunto de horas. Então, por que por exemplo, o caso do banco, a empresa quer que tu tenha o máximo de tempo pensando na empresa. E é por isso que os escritórios são tão tentadores para as empresas. Porque elas querem tu naquele ambiente focado, porque o que ele discute no livro é que existe uma parte do trabalho que não é paga. Quando tu trabalha, por mais que tu faça lá o fluxo cheio, às 8 horas batendo no teclado, saindo aquele código horrível sem teste, há uma parte do trabalho que não está sendo pago, que é justamente essa parte que a gente está discutindo, do processo de melhoria, de entrega. Isso não está sendo remunerado. Isso, na prática, não está sendo remunerado. Tu está fazendo... Isso sim, que é daí que vem o lucro da empresa. Não é do código que a gente produz. O código que a gente produz, se ele for horrível e funcionar, para o CEO, não importa. O que importa é a gente estar o máximo de horas pensando em como dar lucro dentro daquela caixa que ele... inclusive por isso que ele usa o termo feudalismo, né? Aquele feudo que ele usa. E assim, o livro é controverso, eu não concordo muito com o livro, mas eu fiz questão de ler justamente por não concordar muito com a teoria dele. Mas ele tem muitas coisas interessantes dentro do livro. E uma é essa. Então, assim, como o Diego falou, assim, esse tipo de cultura é muito difícil mudar de baixo para cima. Porque o cara que tá lá em cima, ele acredita que o herói é útil, porque ele vai ter uma pessoa para demitir quando der errado. Esse processo se alimenta dessa estrutura. Quando a gente fala, vamos mudar o processo, vamos fazer que nem ele fala ali, vamos criar um flow. Achei o termo perfeito. Tu pode fazer isso na tua equipe. Vai ser uma guerrilha. Tu vai lutar o tempo todo, tu vai ser questionado o tempo todo, e esse é um ponto importante. Tu vai viver sobre questionamento.
Porque todas as outras equipes, elas não vão tentar absorver o teu processo ou a parte boa do teu processo. Elas vão questionar o teu processo, porque elas não querem mudar os delas. Então, isso é uma parte importante. E entra nesse detalhe. Eu digo sempre no podcast, a gente fala muito da parte política, né? E eu acho que as pessoas têm que ter noção, quando a gente fala de política, a gente está falando da política da empresa, e isso é muito forte. Porque tu vai ter problemas, e tu teria problema nos dois, entendeu? O herói ficou doente, o servidor não foi pro ar. Então, assim, mas quando tu tenta mudar o processo, esses erros se tornam o teu calcanhar de Aquiles. E eles vão acontecer, e as minhas experiências, isso sempre destruiu. É a bomba na guerrilha. Porque quem tá acima só bate palma enquanto tá dando certo. E o que é certo para ele? Nada mudou. Tu fez um fluxo novo, que para ti, em teoria, tornou o trabalho melhor, e ele continuou lucrando tanto quanto ele lucrava. Qualquer proposta que tu fizer que vai mexer no lucro da empresa, ele vai recusar. E toda coisa que. As pessoas às vezes acham que é porque assim, as pessoas que estão acima da gente, elas sabem mais do que a gente. Isso vem de centenas de anos, que a gente sempre cria essa imagem de quem é o CEO da empresa. Ele tem um vasto conhecimento, o que na prática não é a verdade. Essas pessoas, elas não têm um vasto conhecimento, elas não sabem desses fluxos. Elas, muitas vezes, e assim, não estou criticando ninguém diretamente, elas não sabem sequer ler os dashboards que a gente produz. Elas não sabem ler. Tanto que muitos dashboards a gente tem que colocar o botão verde e vermelho. Porque se botar o número, eles não sabem dizer se o número é bom ou ruim. Se botar lá um número, isso aqui é o percentual. Ele não sabe dizer se o percentual tá baixo. Aí vem alguém do time de análise e diz: bota vermelho quando estiver abaixo disso, e verde, porque fica mais visual. Isso é basicamente porque quem vai ler não sabe do que a gente está falando, do que a gente está discutindo, dessas teorias. Ele só quer saber se tá bom ou ruim, assim. Então eu acho assim, eu não gosto de fazer terra arrasada. Acho que as pessoas elas têm que entender como o trabalho seria melhor, tentar aplicar o máximo que elas puderem, mas também saber que elas estão limitadas à posição que elas estão na organização. E não tentar. Eu sempre tenho cuidado, porque às vezes o idealismo passa, né, a razão. Assim, a gente queria ter a guerrilha o tempo todo, mas eu digo para as pessoas assim: pensem, reflitam bem se a posição que as pessoas não estão se botando numa posição de risco. Porque o que ele propõe são coisas que, como o David disse, são coisas que são estudadas há 20, 30 anos. Tem literatura de todos os jeitos, tem o livro complexo, tem até livro com figurinha. Então, assim, não é por falta de literatura, não é por falta de estrutura da literatura, mas, assim, se tu acha que pode fazer um impacto na empresa, eu acho assim, sempre que a gente puder fazer melhor o nosso trabalho dos nossos colegas, eu sou a favor de lutar por isso. Mas saiba que é o que eu disse, é um espacinho muito pequeno dentro da empresa que tu vai impactar. A tendência é que aquele espaço seja obliterado depois, quando tu não tiver mais. As pessoas às vezes criam a expectativa: não, eu vou mudar a empresa, vou evolucionar. Eles vão me eleger como CEO. Tipo assim, eu sou tão bom que eu vou sair aqui como desenvolvedor pleno e vou virar CEO da empresa. Porque eu mudei o fluxo, e não é o que acontece na prática. Pelo menos eu nunca vi isso acontecer. Eu vi mais o que o Diego falou, que é: enquanto tu tem alguém acima de ti te defendendo politicamente, que concorda com o teu viés, e acontece, às vezes, na empresa precisa ter um manager, um diretor que concorda, que entende, tu ainda tem algum espaço para desenvolver, mas assim que um deles sai, é um castelo de cartas, tudo cai. Assim. A função do gerente, ela é poder e dinheiro. Ele trabalha para ganhar o dinheiro dele, o bônus dele, e aumentar o poder que ele tem. Né? O gestor, que às vezes ele está defendendo o time que está embaixo, em geral não vai defender aquele time ao custo do bônus dele ou de uma promoção, etc. Né? E os que fazem isso não vão durar muito tempo nesse mundo. Tá? São idealistas que estão trabalhando nas empresas erradas. Tá? A função de gestão é sobre poder e sobre dinheiro, do gestor mais baixo até o executivo mais alto. Né? E eu acho que é importante entender, você falou uma coisa muito interessante, Rodrigo, que quando o gestor vai tomar uma decisão, que ele vai tomar aquilo e os outros não vão tomar. Né? O que acontece?
é importante entender do ponto de vista desse gestor que está nessa situação de repente, fazer uma melhoria que ela é politicamente arriscada dentro da empresa que ele está, e o custo que ela pode ter para ele. Então, assim, se você jogar o jogo da empresa, que é sobre poder e dinheiro, ou seja, você faz o que a empresa quer que você faça, se atende às métricas de vaidade que ela tem, e você ganha seu bônus no final do ano, sendo a pessoa que ela quer que você seja, não questionando, certo? Que às vezes é bom, é melhor, às vezes é pior, depende muito de empresa para empresa, né? Se você jogar esse jogo, vai dar tudo certo. Certo? Algumas coisas estão fora do seu poder, outras estão dentro, mas com um pouquinho de sorte você vai se dar bem, né? Lembrando que o gestor, principalmente os mais baixos, né, estão numa posição de vulnerabilidade social, que é se essa pessoa perder emprego, ela vai ficar meses e meses sem arrumar outro emprego. Né? Então, e ela não é milionária, ela não ganha muito dinheiro. Ela tem um salário que às vezes é igual dos devs sênior que tem no time, entendeu? Então só que ele não tem a mesma empregabilidade que o dev sênior, que o dev sênior se emprega rápido e o gestor não. Então ele está preocupado, certo? Então tomar uma decisão de fazer uma mudança e se arriscar numa organização dessa, se der certo, você vai ganhar, vai ter um bônus, vai valer muito a pena e você vai se destacar. Mas se der errado, você vai pagar um custo muito alto, certo? E aí, que faria sentido, tá? Se a gente sabe que esse negócio funciona, se a gente já viu, se a gente já estudou, seria importante a gente, como empresa, fazer uma movimentação. E aí vamos dizer que o diretor olha e fala, pô, eu tenho 10 gerentes aqui sob a minha responsabilidade, eu quero que vocês 10 comecem a olhar nessa direção, porque a gente estudou e a gente sabe que essas discussões de fluxo, etc, vão trazer resultado. Porque isso é uma discussão científica. A gente sabe que funciona. E aí, se um deles dá errado, ele não é penalizado. Porque está todo mundo em migração, certo? Então, quem pode quebrar essa situação é a pessoa que está em cima, certo? Só que esse diretor que está em cima, ele faz parte da mesma estrutura. Então, o que acontece? Ele é medido pelas mesmas métricas. Então, se por acaso ele faz a movimentação e a produtividade dele por um período ela cai pela metade, ele tá ferrado, cara. Ele perde emprego. E ele não ganha bônus. Então ele também não tá disposto a fazer isso. Você entende? Que a gente vai subir nesses degraus e aí, no fim das contas, a mudança não acontece. Tá? Então, você precisa de uma interferência externa no sistema para que ele possa mudar de patamar. Entende? Só que o sistema vai se defender, ele não quer ser perturbado, tá? E só para dar a base teórica do que eu estou falando, é basicamente teoria dos jogos e equilíbrio de Nash, tá? Então, se você for olhar para isso, é exatamente isso, tá? É uma discussão sobre teoria dos jogos, é uma discussão sobre jogos, tá? E é muito evidente que isso está presente nessas empresas, tá? Então, essa interferência externa, ela pode acontecer se você tiver por exemplo, uma mudança vinda do board, vindo do CEO, vindo de um CIO que tem amparo do CEO, mas ele tem que chegar lá falando assim, a gente está há 15 anos acumulando dívida técnica. A nossa produtividade é horrorosa, certo? A gente tem um monte de problema em produção. Todo mundo sabe disso. Vocês querem resolver? Eu vou resolver. Só que por mais de ano, a nossa produtividade vai piorar. Ela já é ruim, ela vai piorar. Porque a gente tem 20 anos de dívida técnica para pagar, você não paga ela em um ano. Certo? Você está devendo no banco, cara. Você tem juros, você tem muita conta para pagar. Você não paga ela de um dia para o outro. Então nós vamos pagar isso aí. Só que vai levar um tempo. Então é o seguinte, ó. Você colocado como CIO nessa empresa, então nós vamos fazer isso por no mínimo 5 anos. E vocês já sabem que vai cair. Então não vem colocar no meu bônus crescimento de produtividade no trimestre, porque eu já estou falando, não vai acontecer. Aliás, vai piorar, entendeu? Quantas vezes vocês viram esse tipo de negociação com o CIO? Isso não acontece, cara. Não acontece. O CIO vem, principalmente com a empresa listada em bolsa, né? Ele vem com métrica de quarter, entendeu? Ele tem que melhorar o resultado no trimestre, o tempo todo. O CIO tem métrica financeira, entendeu? Então, se o CIO tem métrica financeira, não de produtividade, não de entrega para o negócio,
Quem tá olhando para entrega? Ninguém tá olhando, sabe? Então, essa é a realidade de toda empresa média grande e é assim que ela funciona, tá? A gente vai olhar para essas coisas que são realmente impactantes no resultado com empresas menores, porque essa daí elas não têm muita margem para perder dinheiro, né? E cada centavo que ela ganha vai para o bolso do dono. Então é do interesse do bolso do dono fazer essas melhorias que funcionam de fato. Mas não pode ser uma empresa muito pequena que ela não consegue contratar um gestor que tem a ideia de que essas coisas existem, né? Você vai contratar um gestor mais barato que não vai saber fazer também. Então você precisa estar num patamar ali de tamanho, de pequeno para médio, né, que ainda tem uma empresa familiar cuidando daquela empresa, olhando para esses processos e tal, e que é capaz de funcionar sem política para que isso aconteça. Então, isso é capaz de acontecer nesse tipo de ambiente, sabe? De fato. Ou então nessas empresas maiores, desde que tem um CIO com essa carta branca, mas eu acho que eu nunca vi, sabe, isso acontecer. Não acontece. Do caso do CIO, eu vi uma vez um CIO entrar numa empresa, um CTO entrar, com a suposta carta branca e não durou um ano. A empresa pagou a multa e mandou ele embora. Tipo assim, Sim, não, foi combinado. Muda muito. Aí o CEO, tipo, nós vamos passar. Nós vamos ficar uns 2 anos até reestruturar tudo, para daí deslanchar com os processos ágeis e com entrega contínua, não sei o quê. Chegou no primeiro ano, as entregas não estavam boas, não estava funcionando. O CTO, tá, quanto que é a multa? Vamos pagar a tua multa e vamos procurar. E aí entrou um outro cara que era totalmente o oposto, que daí é o cara que ele vem e ele quer um dashboard com as horas trabalhadas versus código entregue, pessoas em mesa e volta ao Microgerenciamento. Microgerenciamento. E assim, não sei, pode ter sido uma experiência ruim minha, mas eu sempre que eu vi alguém tentar de cima mudar, o posterior a ele vem um micromanager, vem alguém para te microgerenciar, porque daí o board e o CEO, eles voltam para o oposto, é como se voltasse à linha inicial, do tipo, só vai dar certo se a gente gerenciar tudo no mínimo, botar tracker nas máquinas e fazer assim. E eu, sinceramente, não vejo. O que eu vejo de empresas que conseguem aplicar esses modelos, como o de fluxo, que nem ele defende ali, de principalmente Kanban bem aplicado, com tamanho de work in progress, pequenas empresas que têm dentro dos seus criadores alguém que tem esse conhecimento. A empresa já nasce com alguém no comando com esse conhecimento. Ou a pessoa não tem conhecimento nenhum. É os dois casos que eu conheço. A pessoa não tem conhecimento nenhum, pegar um desenvolvedor, o cara nunca abriu um livro de gestão. E aí, quando ele senta na cadeira de CTO, ele dá a sorte de ler os livros certos, que resumidamente é isso, dá sorte ao acaso de ter um amigo que fala para ele para ler os livros certos. Ou é o cara que já se interessava por isso, era um desenvolvedor que já se interessava por isso e caiu na cadeira de CTO. É os únicos lugares que eu vi isso funcionar e se perpetuar. Enquanto esse cara estava no comando. Já vi empresas que tinham excelentes ambientes de trabalho, fluxo de trabalho perfeito, as pessoas eram felizes, tu via que as pessoas desenvolvedoras eram felizes de trabalhar ali. A empresa foi comprada, esse cara saiu por mérito dele, conseguiu, foi fazer outra empresa, e quando entrou a nova gestão, eles destruíram isso, mesmo o processo funcionando bem. Mesmo porque eles não eram capazes de lidar com esse processo, por falta de conhecimento desse processo. Então, como o processo era muito complexo para eles, eles preferiam destruir isso, mesmo funcionando. E é por isso que eu disse que a gente às vezes se apega que como se o que a gente programa é o que dá lucro para a empresa. E não é simples nesse ponto. A empresa é muitas camadas, o que a gente faz ali, programar, não é necessariamente o que o CEO está lá preocupado e essas coisas. Assim. E tem técnica, tá? Então, assim, esse caso que você falou do CTO chegando e ser demitido em um ano, porque a empresa não bancou, né? Tem que tomar cuidado com a maneira com que você implementa uma mudança dessa numa empresa tradicional zona, que é praticamente todas, né? Então, porque realmente, se você, dependendo do que você fizer, se você parar a atividade toda da TI, né? Mesmo que ela seja pouca, de alguma forma ela funciona. Ela pode funcionar muito mal, ela pode trazer um monte de problemas, mas ela funciona. Então você tem que garantir que pelo menos o básico continua funcionando
enquanto você vai mudando o resto, sabe? Tem técnica para isso, não vou entrar aqui porque é uma discussão muito extensa, mas tem técnica para fazer uma mudança cultural desse tamanho, tá? E mais uma vez, tem que ser alguém que conhece isso. Eu acho que o que eu diria é, para alguém que está disposto a fazer uma mudança, que eu acho, não sei, vai que tem algum CEO ouvindo a gente, né? Isso pode ser feito com você traz uma equipe de mudança, uma equipe de mudança cultural, sabe? Que são pessoas que trabalham com isso. Inclusive, aqui no Brasil, muitos deles são consultores que eu conheço há 15, 20 anos e estão fazendo isso há 15, 20 anos e fazendo muito bem, sabe? Funciona. Só que é muito dolorido, cara. É dolorido. Você precisa de gente boa, você precisa de paciência. Vai dar mais problema. Cara, igual reforma, sabe? Vai ficar mais caro do que você imagina e vai dar mais dor de cabeça do que você imagina. Só que você muda de patamar, né? Então você está disposto a mudar de patamar? Né? Essa é a grande discussão, né? Você quer? Vai fazer diferença, cara. Mas a real é que todo mundo prefere manter tudo do jeito que tá tudo bem. E assim, ó, a vida de CEO e CIO e CFO é assim, a cada 5 anos eles trocam de empresa, os problemas que eles criaram ficam para o próximo. Quando o próximo chega, ele fala que os problemas não são dele, foi da gestão anterior, já estavam aí quando eu cheguei. Aí ele vai, aumenta os problemas, piora, resolve um ou outro e vai embora. Então é assim, o trampo desses caras é assim, entendeu? Eles são grandes vendedores de óleo de serpente, cara. Entendeu? Então, assim, não resolvem. As empresas hoje, as grandes empresas, elas não lucram com base na eficiência. Elas lucram com base no monopólio ou no oligopólio. Elas não são grandes produtoras, etc. Se você tivesse condições de mercado de fato, né, para elas serem desafiadas, elas estariam falidas há muito tempo, certo? Mas elas utilizam de todo o mecanismo legal que elas têm, econômico, de lobby, que no Brasil a gente chama de corrupção, não é lobby, né? Lobby é o nome bonito para corrupção, para se manterem nessa posição de mercado que elas têm, né? Então, nenhuma grande empresa no mundo inteiro ela está lucrando porque ela é uma grande inovadora, tem uma grande produtividade. Elas lucram porque elas estão em posição de monopólio, oligopólio. A gente está basicamente mantendo uma grande oligarquia global. É assim que esse sistema funciona. Então, é importante entender, a gente que é uma engrenagem desse grande sistema, quando a gente vai discutir produtividade, que a gente faz parte desse grande sistema e que não é uma discussão sobre produtividade. Então você tem que saber o seu papel nessa grande engrenagem e jogar o jogo. Porque assim, você tem aluguel para pagar, você tem escolha do filho para pagar. O jogo é esse, cara. Entendeu? Então, muito cuidado com grandes mudanças que são disruptivas, porque quem pode ficar disruptado é teu salário no final do mês, entendeu? Boa, boa. Enfim, eu queria saber qual o veredito final dos senhores, agora que a gente leu o artigo, comentou, foi, voltou, deu uma volta enorme, enfim. Qual a opinião de vocês? Qual o veredito sobre complexidade acidental? Na realidade, no final das contas, como vocês meio que mostraram aqui, não é nada mais do que dívida técnica. Assim, qual o veredito final do artigo? Aprovado, reprovado? Ou vocês têm observações extras, etc. Por favor, agora em ordem alfabética. O artigo é bom, só que ele não está num vácuo, né? Como eu falei, a gente tem essa questão toda de onde as empresas se encontram. Eu acho que qualquer pessoa interessada nessas discussões sobre produtividade, entrega e tudo mais vai ganhar muito de ler e deveria ir atrás dos recursos que ele está colocando. O complexidade acidental não é só dívida técnica, né? E nem dívida técnica é só complexidade acidental. Né? E eu acho que vale a pena entrar nesses assuntos todos. Eu acho uma baita discussão. Eu acho que se quem está ouvindo a gente não conhece, vai ganhar de aprender essas coisas. Então, é mais uma ferramenta no seu cinto de utilidades. Eu espero muito que vocês possam usar esses conhecimentos em algum momento. E vai ser muito legal ver eles funcionando. Né? Só lembra que você não vive num vácuo, você está dentro de um sistema muito maior e é isso aí. Eu acho que o artigo em si ele é como se fosse uma porta de entrada para
para vários tópicos que são muito mais profundos. Acho que o artigo tem algumas falhas ali, algumas coisas que o Diego falou, tipo, ele não está no vácuo. Eu acho que tem ali uma certa também, não, eu não gosto mais, uma certa inocência, tipo assim, como se as coisas fossem assim porque são assim, não entra no porquê daquelas coisas. Entendo que talvez porque não é o objetivo do texto, né? O objetivo do texto é mais ser essa porta de entrada. Eu vendo as referências dele, acho que as referências são extremamente interessantes, tem muitas coisas ali, e eu acho que, assim, um ponto que a gente tem que... O artigo, ele fala muito dessa questão de processo de entrega, e tem muito viés de TI, mas, assim, as pessoas têm que entender que aquilo ali é casos bem específicos. Se for trabalhar na padaria ou na empresa familiar do teu tio, talvez tu não observe nada daquilo ali, não seja o seu mundo. E eu acho que, assim, isso é, como a gente falou, acho que é muito importante para todas as pessoas que trabalham. A gente não precisa aplicar esse tipo de conhecimento. Tu não precisa ser um revolucionário. Tu pode ir lá bater teu ponto, trabalhar 8 horas, sair para casa. Eu super a favor é isso. Mas eu acho muito importante tu ter um conhecimento, nem que seja macro desses tópicos, assim. Porque a gente, numa empresa, a gente não está isolado desses problemas. As pessoas às vezes acham porque elas têm lá um quadrado que elas trabalham com um computador que tem acesso não, isso aí não é importante. O importante, eu vejo muita gente discussão do hard skill e soft skill. É importante também, mas eu acho que as pessoas que querem ter uma carreira de sucesso, é importante saber como é que as empresas funcionam. Como, assim, é eu tenho um exemplo com meu pai. Meu pai trabalhou na aviação por 30 anos. E o meu pai sabe como uma empresa de aviação funciona de cabo a rabo. E ele era mecânico de avião. Ele não era o CEO. Entendeu? Porque isso é um conhecimento que se perdeu, principalmente na nossa área. A importância da gente saber como as empresas trabalham. Acho que esse artigo é uma boa porta de entrada para saber como as empresas trabalham e por que as coisas são assim, e por que uma ideia nova que é melhor não é aplicada. Eu acho que é importante saber, mesmo que a gente discorde ou concorde, tem gente que concorda com... Tem loucura total, no último vídeo você fala do Google Horse, tem gente que concorda com o Google Horse. Então, assim, eu acho que é importante a gente também saber como é que as coisas funcionam, por que outras coisas não funcionam, por exemplo, o pensamento sistêmico, por que o fluxo, por que ele é bom, porque mesmo que nossa empresa não aplique, não funcione, ou na minha realidade isso não tem nada a ver, porque eu acho que é importante como uma base de conhecimento para o trabalhador saber como as empresas funcionam. Eu acho que é muito importante, principalmente quando a gente está em crescimento na carreira. Eu não diria que começa por isso, talvez comece estudando Python, mas quando já tiver experiência, quando o tempo estiver sobrando, quando tiver tempo de leitura, porque eu tenho que cuidar dos filhos, esse é um bom artigo para começar a se informar e entender melhor o que dava para fazer nos nossos trabalhos. Beleza. E o que é que vocês estão fazendo da vida particular de vocês aí? Vamos lá, em ordem alfabética, por favor. Eu já falei da última vez, né? Foi muito legal. Ontem eu fui no show do Garotos Podres. Comprei aqui o vinil do Garotos Podres. 40 anos desse álbum aqui, que saiu em 85. É uma das principais bandas do punk nacional, talvez a principal, não sei, difícil discutir isso. E é muito legal, porque eles fizeram um vinil lindão, cara. Consegui, inclusive, a assinatura do Mal aqui, ó. E, porra, eles fizeram um vinil muito lindo, cara. Dá uma olhada nisso. Olha só. Hoje em dia o vinil tá colorido, né, cara? Olha só. Que bonito que tá. Então, eles refizeram um disco que saiu há 40 anos atrás, na época da ditadura. Na época da ditadura, esse disco vinha, uma boa parte dele censurado, que era 85, né? E vinha escrito dentro que estava proibida a reprodução pública. Você não podia tocar esse disco em bar, não podia tocar em discoteca, né? Os militares, eles têm a pele muito fina, né? Eles têm medo. Então não podia. Subversivo demais falar que tudo que o Garotos Podres falava é subversivo até hoje, na verdade. Então, acho que o mais recente que eu fiz foi essa. Vou deixar desse jeito. Que aí, quem quiser ver as outras, vê o último vídeo que eu participei.
Bom, nos últimos 3 meses eu tô cuidando do meu filho. Nasceu. Acho que a última vez que eu falei aqui nesse programa, minha esposa estava grávida, ele nasceu. E então o meu trabalho basicamente agora é fazer o pipeline, o flow de troca de fralda e mamadeira, né? E esse aí não pode falhar. Esse não pode falhar. O CI pode falhar o que quiser, mas esse não dá para falhar. Fazer o Kanban, né? Eu faço. Tá, isso aí funciona, isso aí tem que funcionar, isso aí tem que entregar. E aí a CEO não é fácil, entendeu? Então eu tenho um trabalho árduo aí. Mas basicamente o que eu tenho feito é dedicado a estudar nesse tempo, enquanto eu estou na licença. E até para explicar para o pessoal, aqui em Portugal é comum dividir a licença com a esposa, né? Minha esposa ficou no momento inicial, que é obrigatório, e agora eu estou na segunda parte. Eu já fiz isso no meu primeiro filho, é uma experiência muito interessante poder ficar meses com um recém-nascido, assim, né? Ajuda bastante na Quantos meses conexão. são? Aqui, o total, é que assim, tu pode fazer combinações, se tu aceita diminuir o salário, tu pode ficar até 7 ou 8 meses. A gente não diminuiu o salário, mas a gente vai ficar 6 meses. Aí minha esposa ficou 3 e eu vou ficar agora mais 3. Eu já tô, mês que vem volto a trabalhar, infelizmente. Primeiro não, eu gosto do pessoal da LX, eu acho, mas eu gosto mais de ficar com meu filho, né? Eu digo pro meu chefe, não é que eu não gosto dele, eu gosto mais do meu filho, mas eu tenho basicamente estudado isso aqui, ó, basicamente está aqui na minha mesa, que quando a gente faz aquelas entrevistas de código, o lead code que o povo odeia. Eu tive muita curiosidade, cheguei a estudar isso. O que o exercício de lead code quer? Porque assim, quem criou, não criou para Big Tech fazer entrevista, tá? Aquilo foram professores universitários que criaram aqueles exercícios e havia um porquê. E esse livro é muito interessante se alguém estiver estudando aí para entrevistas, eu acho que ele é uma boa referência, porque ele ensina os padrões daqueles problemas. Desculpa te atrapalhar. Essa série de livros é muito boa. Eu já recomendei aqui no canal. Todos os livros dessa série são muito bons. E esse aqui, basicamente, o que ele faz? Ele cria uma lista de padrões. Aqueles problemas, na verdade, são padrões da computação. Não são padrões de design, são padrões de soluções para problemas. Então, você tem alguns conjuntos de problemas que há um caminho inicial para solucionar eles, procurando a melhor performance. Então, esse livro, eu tenho estudado isso e tenho acompanhado as lives do Rodolfo de compiladores. Né? É isso que eu tenho feito na minha vida. Não sei se é o melhor caminho, talvez me arrependa no futuro de ficar estudando compiladores e isso, mas por enquanto é isso que eu tenho feito. Tu tem acompanhado aqui os vídeos do canal que eu sei também. Isso eu sempre acompanho. Aí é isso, então, vamos lá. A despedida da ordem alfabética aí, começando com o Didi. Obrigado pelo convite mais uma vez, Carlos. Bom ver vocês. E é isso. A gente se encontra aí no Blue Sky, no Mastodon, até no Twitter. Também obrigado pelo convite, é sempre bom estar aqui. Não tive tanto tempo, mas né? Qualquer coisa, também se o pessoal quiser conversar, quiser discutir. Eu estou mais no Mastodon e no Blue Sky. Twitter é só para leitura, é read only. E é isso. Foi muito bom essa conversa, sempre bom ter essa conversa. Sempre sair discussões interessantes. Boa. Obrigado pelo esclarecimento dos senhores, assim. Obrigado pelo episódio. Assim, eu pude compartilhar com os senhores a frustração de eu ter lido esse artigo. Eu gostei do artigo, assim, acho que tinha muita coisa que tem ali que ele falou. Eu já estava pensando em falar também, assim, no meu livro. Eu acho que eu pessoalmente acho importante, sim, ter a visão gerencial das coisas, ou como funcionam as organizações. Eu acho isso importante, sim, depende, principalmente se a gente for dev, eu acho que é uma coisa que tem que acontecer, é uma coisa que tem que procurar, porque eu acho engraçado, eu leio os livros, por exemplo, tem livros de microserviço, os que falam mais a nível de gestão, que eu acho que deveriam ser os mais importantes que as pessoas leem, eles sempre são mal avaliados porque é engenheiro, o cara fala mal, eu queria ver código, queria meter a mão na massa, mas, a visão gerencial de microserviço é mais certa do que a visão do dev que quer implementar microserviço de qualquer jeito, entende? Então, eu acho, sim, importante ter. Eu acho que quem está assistindo a gente deveria pensar, não precisa ser, olha, nossa, aqui é o meu norte, mas pensar em colocar no meio do cinto de utilidades do dev, ou do técnico, do profissional de tecnologia. Acho que tem que ter, sim. Tem que procurar estudar essas coisas.
E esse artigo é um bom índice, né? Um bom início, eu gostei muito, e por isso que eu fiquei meio frustrado, porque eu pensei, pô, eu queria ter feito isso. Mas eu fiquei mais tranquilo que eu conversei com o Didio falou, não, isso daí já tem gente que fala disso há mais de 20 anos, aí eu fiquei mais tranquilo, eu não vou ser mais um repetidor aqui, o gerador de lero-lero humano. Enfim, e é isso, muito obrigado para esses senhores, dei tchau, invitações para poder aparecer, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Falou! Falou.